Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Demônio de Asas Negras. Capítulo 61. Um pequeno barco navegava pelo vasto oceano, cruzando a headline e se aproximando do pico da montanha reversa. Uma figura solitária estava sentada ali dentro, com uma katana negra de lâmina caótica presa às costas. Era a lendária lâmina negra Yoru, uma das 12 espadas de grau supremo. Sua identidade era inconfundível. Drácula Mihawk, o espadachim mais forte do mundo. Com cabelos escuros, uma cartola com plumas brancas, uma camisa floral bordô, um sobretudo preto, botas pretas, calças brancas e um crucifixo pendurado no pescoço. Muito parecido com o de Moria, o mesmo pingente que ele usava para brincar com Zoro, sua presença chamava a atenção. Seu olhar de falcão era afiado e penetrante, a fonte tanto de seu epíteto quanto de sua incrível capacidade de perceber a essência das coisas. Um dom que aprimorou sua habilidade inigualável com a espada. Demônio de Asas Negras. Foi você quem capturou Moria-sama e me deixou sem teto. Agora estou presa a este homem frio e insensível. Perona gritou ao avistar Ian, com a voz cheia de indignação. Na história original, enquanto Moria ignorava a camaradagem dos outros, ele era ferozmente protetor de sua própria tripulação. Provavelmente foi consequência do trauma sofrido 20 anos antes, quando Kaido massacrou toda a sua tripulação, deixando-o emocionalmente marcado. Isso explica suas ações durante a Guerra dos Supremos, quando Absalom arriscou a vida contra 2 Shichibukais, Kuma e Doflamingo para resgatá-lo, e Moria mais tarde se aventurou no território de Barba Negra em busca de Absalom. Ian não previu que mesmo com a morte prematura de Moria, Perona ainda se tornaria a figura de filha de Mihawk. A estética gótica compartilhada certamente formava um par interessante. Ian, no entanto, não se deu ao trabalho de discutir com ela. Os olhos verdes dele percorreram-na, não tão penetrantes quanto os de Mihawk, mas de alguma forma mais enervantes. Baque, baque, baque. Perona ouviu o próprio coração batendo forte nos ouvidos e então, sem um pingo da compostura habitual, agarrou-se a Mihawk com a voz trêmula. Tão malvado. Como consegue me olhar assim? À medida que Mihawk se aproximava, seu olhar de falcão causava arrepios na espinha de quem observava da montanha. O próprio ar parecia crepitar com lâminas invisíveis, o vento trazendo uma sensação aguda e pungente. Mesmo entre os indivíduos mais fortes, poucos conseguiam resistir ao olhar de Mihawk. Mas, no momento havia alguns que conseguiam. Garp, o herói da marinha, Crocus, o antigo médico dos piratas Roger, Ian, o demônio de asas negras que havia derrotado 2 Shichibukais, e Brook, o pirata enigmático que ousara chamar Roger de novato apesar de fingir medo. Sua verdadeira força ainda estava por ser descoberta. 5 forças poderosas convergiram para aquele local improvável. A intenção da espada de Mihawk era afiada como uma navalha, porém contida, um poder adormecido que prometia devastação ao ser liberado. A simples visão dele era suficiente para fazer o corpo tremer. Um oponente à altura. Achei que você precisava de mais tempo para amadurecer, mas parece que te subestimei. Um brilho de desejo de batalha brilhou nos olhos de Mihawk. A partir desse breve encontro, ele pôde sentir o poder formidável de Ian. Ele era apenas ligeiramente mais fraco que Mihawk, uma lacuna preenchida por sua excepcional destreza física, algo que faltava a Mihawk. Durante todo o encontro, Mihawk permaneceu impassível, seu pequeno barco se aproximando, mesmo com Perona agarrado a ele. Sua compostura permaneceu inabalável, mas a atmosfera se tornou pesada de expectativa. Os dois olhares se encontraram, uma silenciosa batalha de vontades. Falcão contra demônio, olhos verdes flamejantes, um vestido de preto e branco, o outro em uma vibrante variedade de cores. Crocus, com o rosto sério, finalmente quebrou o silêncio. Nunca pensei que encontraria 3 titãs do mar no mesmo lugar, nada menos que na montanha reversa. Drácula Mihawk, o maior espadachim do mundo, Garp, o herói da marinha, e o demônio de asas negras. Que coincidência! Ian ficou de braços cruzados, seu olhar firme ao encontrar o de Mihawk. Uma troca simples, mas seus olhares transmitiam respeito mútuo, uma compreensão compartilhada. Ambos valorizavam a liberdade acima de tudo. Mihawk, no entanto, também ansiava por batalhas, buscando testar sua força contra almirantes e yonkous. Ian, por outro lado, preferia uma abordagem mais tranquila, contentando-se em vagar livremente pelo mundo. Mas ele sabia que em qualquer mundo, a liberdade exigia força para protegê-la. Sem poder, só se poderia sonhar com a verdadeira libertação. Uma luta amigável, sugeriu Mihawk, com um leve sorriso nos lábios enquanto tirava Yoru de suas costas. Com um único passo, ele desapareceu do barco, reaparecendo na headline num piscar de olhos. Eu esperava que você perguntasse. Ian assentiu, com um sorriso irônico se formando em seu rosto. Ele sacou sua zanpakuto, e quando a lâmina saiu da bainha, os olhos de Mihawk se arregalaram levemente. Embora não fosse necessariamente de qualidade superior, possuía uma certa perfeição. Ela lembrava as lâminas de luz criadas pela fruta brilhante do almirante Kizaru, mas parecia diferente, seu poder rivalizando com o de sua própria Yoru, uma lâmina de grau supremo aprimorada ao longo de décadas. Uma sensação estranha emanava da lâmina, um puxão sutil que parecia tocar sua alma, um poder enervante que sussurrava sobre a destruição. Uma pessoa comum não o perceberia, apenas notando seu primoroso artesanato. Mas Mihawk, com seu olhar perspicaz, reconheceu sua verdadeira natureza. Essa é sua espada? De fato. Esta é uma zanpakuto, uma lâmina que devora almas, confirmou Ian. Não me decepcione, respondeu Mihawk, com a expectativa crescendo. Eles vão lutar? O demônio de asas negras, o novato da marinha que derrotou 2 Shichibukais, contra Drácula Mihawk, o espadachim mais forte do mundo. Que tipo de batalha será essa? No navio de guerra em forma de cachorro de Garp, os fuzileiros navais trocavam olhares nervosos, a atmosfera opressiva dificultava a respiração. Brook e Tashigi, com as mãos apoiadas em suas próprias espadas, observavam atentamente.
Neste mundo, os espadachins reinavam supremos. Testemunhar um duelo entre dois mestres espadachins era uma oportunidade rara, uma chance de colher insights valiosos. Cada espadachim possuía seu próprio estilo e intenção únicos. A imitação cega jamais levaria à grandeza, mas a observação cuidadosa e a adaptação poderiam pavimentar o caminho para a maestria. Ao vivenciar a arte da espada de vários mestres, analisar suas técnicas e incorporar seus pontos fortes ao seu próprio estilo, um espadachim pode atingir alturas incríveis. Os menos talentosos podiam escolher um único caminho, um estilo que ressoasse com sua própria natureza, e aprimorá-lo até a perfeição, alcançando resultados notáveis. A força de Mihawk vinha de seus incontáveis duelos contra os melhores espadachins do mundo, temperando sua própria intenção com a espada no caldeirão da batalha. Sua percepção aguçada permitiu-lhe elevar suas habilidades ao ápice da esgrima. Sem dizer uma palavra, suas espadas se elevaram ao céu, uma onda de intenção assassina varrendo a área. O vento passando entre eles, transformou-se em lâminas invisíveis, cortando o ar. Os fuzileiros navais, pegos no fogo cruzado, sentiram uma sensação de ardência no rosto e suas roupas ficaram subitamente cheias de pequenos cortes. Ambos os homens concentraram suas mentes, seus corpos preparados, seu aqui de armamento fluindo através de suas lâminas, imbuindo-as com um brilho escuro e metálico. As espadas se tornaram extensões de seus corpos, suas vontades se manifestaram em aço. Mihawk, com o olhar fixo em Yan, levantou Yoru acima da cabeça com uma única mão e a abaixou com um movimento rápido e decisivo. Bum! Uma onda enorme e azul de energia de espada, aparentemente infinita em comprimento e altura, rasgou a terra, avançando em direção a Yan com uma velocidade assustadora. A energia da espada encheu o céu, a intenção da espada irradiando para fora. Essa é a sua esgrima? Um golpe puro e refinado, poder impressionante. À medida que a onda azul de energia se aproximava, ameaçando parti-la em dois, o rosto de Yan permaneceu impassível. Um brilho de excitação brilhou em seus olhos. Ele ergueu sua própria espada e a brandiu, liberando uma onda verdejante de energia que espelhava o ataque de Mihawk, rasgando a terra e colidindo com o corte azul. As duas ondas de energia se chocaram, um rugido ensurdecedor sacudindo os próprios alicerces da montanha reversa. A terra sob elas rachou, formando um abismo profundo que se alargou. O golpe azul de Mihawk subjugou a energia verdejante de Yan, continuando sua trajetória em sua direção, embora sua intensidade tivesse diminuído. Yan dispensou casualmente a energia restante com um movimento rápido do pulso. Você é forte. Ele esperava que seu ataque fosse mais fraco que o de Mihawk. A energia da espada de Mihawk era quase tangível, uma força da natureza. Durante a Guerra dos Grandes Jozu, o comandante da 3ª Divisão dos Piratas do Barba Branca conseguiu bloquear o golpe de Mihawk, mas apenas redirecionando sua força para o alto, não resistindo diretamente ao seu poder. Esse nível de energia condensada da espada representava o ápice da esgrima. O confronto inicial havia sido apenas um teste para o ataque padrão de Mihawk, mas havia consumido quase metade da pressão espiritual de Yan. Ele sabia que a batalha estava longe de terminar. Ele conectou-se às 8 frutas do diabo dentro de si, especificamente a fruta da primavera que havia absorvido de Bellamy. Instantaneamente sua taxa de fusão subiu para 47%, sua pressão espiritual foi reabastecida. Os resquícios da energia da espada se dissiparam, e Yan permaneceu firme, imperturbável com a expressão imutável. Suas roupas estavam levemente rasgadas, mas o dano foi rapidamente reparado por sua pressão espiritual renovada. Ele bloqueou, ele rebateu perfeitamente o golpe de Mihawk. Aqueles que previram a derrota de Yan ficaram atônitos. Ele não apenas sobreviveu, como também se igualou ao espadachim mais forte do mundo. No entanto, a energia de sua espada estava claramente mais fraca. Ele ainda não conseguia derrotar Mihawk. Eles reprimiram a surpresa e continuaram a observar o duelo se desenrolar. Interessante. Os olhos de Mihawk brilharam com uma intensidade recém-descoberta. Ele abandonou seus ataques à distância e avançou em direção a Yan, com Yoru erguido acima de sua cabeça, pronto para atacar. Yan respondeu da mesma forma, sua Zanpakuto encontrando Yoru em um choque de aço, um som agudo e ressonante ecoando pelo ar. A força da colisão abriu outro abismo na headline, a terra se partindo sob seus pés e a fissura se estendendo em direção ao horizonte. Mesmo sob essa imensa pressão, Yan permaneceu impassível, como uma rocha inflexível em meio a uma tempestade violenta. Percebendo a resiliência de Yan, os olhos de Mihawk se estreitaram, finalmente entendendo a fonte de sua força. Em termos de esgrima pura, Yan era inferior, mas sua destreza física estava em um nível completamente diferente. Seria esse o poder de uma Akuma no Mi mítica Zoan? Os que assistiam de longe ficaram boquiabertos. Ele bloqueou o ataque de Mihawk de novo. Parece que esse jovem vice-almirante é formidável. Gostaria de saber quantos golpes ele consegue suportar contra o maior espadachim do mundo? A Zanpakuto de Yan, em sua essência, superava até mesmo as lâminas de grau supremo. No entanto, a Yoru de Mihawk, revestida de Aki de armamento, permaneceu ilesa. O Aki também o protegia das propriedades danosas à alma causadas pela pressão espiritual de Yan. Mas mesmo sem o Aki, o efeito provavelmente seria mínimo. Afinal, Mihawk era o espadachim mais forte do mundo, no auge de sua arte. Ele estava entre a elite mundial, seu poder rivalizava com o dos almirantes e até mesmo com o dos Yonko. Respirando fundo, ambos os homens concentraram suas mentes, apertando as lâminas com mais força. A aura da espada cintilou, a pressão da espada irradiou, a intenção da espada surgiu e a energia da espada preencheu o céu. Eles se moveram simultaneamente.
Esgrima pura e aqui amplificados até seus limites, cada grama de seu poder canalizado em um único golpe decisivo. O foco dele se estreitou, suas mentes afiadas como navalhas. Em um confronto dessa magnitude, um momento de distração poderia significar a derrota. Num borrão de movimento, Yan e Mihawk se chocaram, suas espadas se encontrando em um clarão ofuscante. Sua esgrima era simples, direta e devastadoramente eficaz. Clang! O som de aço colidindo com aço reverberou pelo ar. Suas figuras se confundiram, passando uma pela outra em um instante. Uma onda de choque rompeu entre eles, o mar agitado e rugindo, a terra tremendo sob seus pés. O tempo pareceu parar. Mihawk, no auge da esgrima, sabia que trocas prolongadas eram desnecessárias. Um único golpe decisivo seria suficiente. Yan procurou medir a diferença entre suas próprias habilidades e as do maior espadachim do mundo. Ambos acreditavam no poder de um golpe único e perfeito, o ápice de anos de treinamento e dedicação. Não havia necessidade de técnicas elaboradas. Assim como Garp, seu poder era bruto, desenfreado, capaz de destruir qualquer obstáculo em seu caminho. O confronto foi surpreendentemente silencioso, sem os efeitos explosivos que se poderia esperar. Parecia quase comum. Então veio o tremor secundário. O mar rugiu, a headline se abriu, dois abismos enormes se estendendo por milhares de metros. Um grande pedaço da headline, cortado completamente, caiu no oceano, criando uma onda colossal que fazia até os maiores navios parecerem pequenos. Bem acima, as nuvens se abriram e o próprio céu parecia estar rasgado. As duas figuras ficaram costas com costas, a terra vermelha sob seus pés rachando e as fissuras se espalhando rapidamente em direção ao horizonte. Aqueles que assistiam de longe ficaram atordoados e em silêncio, com os rostos marcados pela descrença. O céu, a headline, eles foram abertos. Tanto poder, seria mesmo possível? O jovem vice-almirante, o demônio de asas negras, não só lutara contra Drácula Mihawk, o espadachim mais forte do mundo, como também o enfrentará golpe por golpe. Era impensável. Primeiro, houve o ousado ataque de Shiki a Marineford para resgatar Roger, enfrentando Garp e Sengoku, destruindo metade da base. Agora havia Yan, o novato mais forte, derrotando dois Shichibukais e paralisando Mihawk na montanha reversa. O mundo estava mudando. Golpe. Ambos os homens apresentavam ferimentos profundos, cortes diagonais que atravessavam o corpo, sangue respingando no chão. No entanto, nenhum dos dois caiu. Empate? Aqueles que testemunharam o duelo ficaram sem palavras, seus corações batendo forte de excitação. Então esta é uma batalha entre o maior espadachim do mundo e o novato mais forte. Incrível! Você entendeu alguma coisa disso? Não. No navio de guerra de Garp, vários jovens espadachins da marinha trocaram olhares confusos. Além do poder bruto demonstrado, eles não haviam dominado nenhuma técnica específica. Talvez essa fosse a essência da verdadeira maestria, onde simplicidade e poder convergiam. Então, quem ganhou? Incapazes de compreender as complexidades de sua esgrima, eles se concentraram no resultado. Era a medida mais tangível de sua força. Tanto Yan quanto Mihawk apresentavam ferimentos profundos, cortes que iam do ombro direito ao quadril esquerdo, com sangue escorrendo livremente. Os ferimentos pareciam igualmente graves. Um empate? Eles se entreolharam, incrédulos. Yan tinha apenas 18 anos. Muitos acreditavam que ele era uma arma secreta cultivada pelos fuzileiros navais. Só eles sabiam a verdade. Ele havia sido resgatado da beira da morte por Momozagi alguns meses antes, um ex-cativo de piratas que de alguma forma havia conquistado um poder incrível. Se ele tivesse confiado em uma Akuma no Mi poderosa teria sido compreensível. Mas neste duelo ele usou apenas sua habilidade com a espada. Seria esse o poder da vingança? Afinal, mesmo a Akuma no Mi mais poderosa era inútil nas mãos de um tolo. Um usuário habilidoso, no entanto, poderia realizar feitos incríveis mesmo com a habilidade aparentemente mais mundana. Você perdeu e venceu. Você ainda não pode me derrotar, mas a diferença não é intransponível. Você nem recorreu aos seus poderes da zoomítica. Mais importante ainda, você ainda é jovem, cheio de potencial. Mihawk examinou um pequeno ferimento quase insignificante em seu corpo, com uma expressão estranha brilhando em seus olhos. Ele havia rompido as defesas de Yan, mas a natureza dos ferimentos era completamente diferente. Yan possuía uma Akuma no Mi zoomítica que lhe conferia uma resistência física superior. Embora o resultado parecesse um empate, a realidade subjacente era diferente. Yan ainda não havia liberado todo o seu poder, e a distância entre eles provavelmente diminuiria no futuro. O que realmente perturbou Mihawk foi perceber que ele, apesar de estar no auge da esgrima há anos, havia chegado a um impasse. Nem ele nem Shanks conseguiram superar essa barreira invisível. Tudo o que lhe restava era ficar parado à beira do precipício, olhando para o abismo. Não havia caminho a seguir, mas em Yan, ele viu algo diferente. Embora Yan ainda não tivesse atingido essa barreira, ele possuía o potencial para superá-la, para trilhar um novo caminho. Obrigado. Yan se virou para Mihawk com um toque de resignação nos olhos. Mihawk já havia alcançado o ápice deste mundo. Seu caminho à frente era limitado. Yan, no entanto, era diferente. Com o sistema de modelo dimensional e os poderes de Ukiyoha, contanto que tivesse almas suficientes. Ele não conhecia seus limites. E como alguém de outro mundo, sabia que havia alturas muito maiores a alcançar. Este mundo, este mar, era apenas um passo em sua jornada. O vasto cosmos o aguardava. Embainhando Yoru, Mihawk acenou na direção de Garp antes de retornar ao seu pequeno barco, Perona ainda agarrado a ele, suas figuras desaparecendo na distância. Ninguém consegue permanecer no topo para sempre. Yan observou Mihawk partir, um suspiro escapando de seus lábios. Seus ferimentos estavam completamente curados graças à sua regeneração de alta velocidade, deixando os fuzileiros boquiabertos. Que tipo de resiliência monstruosa era essa? Ele não pertencia a este mundo. Estava destinado a transcender suas limitações.
Seus objetivos se estendiam muito além deste mar, deste planeta. Embora Mihawk o considerasse um rival digno, Ian sabia que ele não era forte o suficiente. Sua calma exterior escondia uma ambição ardente. Dentro dele, a árvore da fruta do diabo encolheu um pouco, e a fruta da primavera desapareceu. Ele sentiu uma pontada de arrependimento, como se tivesse perdido a habilidade sacanagem de Shinji Iraku. Mas com a fruta do estrondo, talvez ele pudesse desenvolver algo semelhante à lança afiada Chidori de Sasuke Uchiha, um ataque relâmpago de longo alcance. Sua taxa de fusão atingiu 47%. Sua pressão espiritual estava esgotada e levaria tempo para se recuperar. Ao contrário de seu corpo físico, faltava-lhe o impulso regenerativo da regeneração de alta velocidade. Enquanto observava o barco de Mihawk desaparecer no horizonte, com Perona ainda o encarando, Ian balançou a cabeça e pisou na superfície do oceano, retornando para a montanha reversa. Somente depois que ambas as figuras desapareceram da headline, os fuzileiros navais do navio de guerra de Garp se recuperaram do choque, com os olhares fixos no céu, as mentes em branco e os rostos pálidos. Então essa é uma batalha entre o novato mais forte da marinha e o maior espadachim do mundo. Eles são mesmo humanos? Acima deles, as nuvens permaneciam afastadas, um abismo profundo gravado no céu, uma prova do poder que haviam testemunhado. Uma mistura de emoções os invadiu. Cerraram os punhos, os olhos fechados, as mãos instintivamente agarrando os punhos das espadas. Seus olhares endureceram, sua determinação se fortaleceu. Alguns até cogitaram mudar para o caminho da espada. O empate então. Drácula Mihawk, o maior espadachim do mundo, empatou com o jovem vice-almirante da marinha? O novato que havia derrotado 2 Shichibukais e agora se igualava ao espadachim mais forte do mundo? Embora sua esgrima fosse ligeiramente inferior, ele também era um usuário de Akuma no Mi, e Mihawk também o feriu. Um empate era a única conclusão lógica. O mundo está prestes a virar de cabeça para baixo. Uma nova potência emergiu, uma figura que rivalizava com Drácula Mihawk, o maior espadachim do mundo. Até o novo mundo, o mar mais perigoso, tremeria com sua chegada. Afinal, indivíduos desse calibre não eram comuns. Um pensamento compartilhado ecoou em suas mentes, deixando-os em um silêncio atordoado. Como esperado, a notícia do duelo de Ian com Mihawk se espalhou como fogo pelo mar. A reação inicial foi universal, descrença. O novato da marinha, com apenas alguns meses de carreira, enviou um Shichibukai para Impel Down, matou outro e agora lutou contra o espadachim mais forte do mundo, resultando em um empate? Era um absurdo. Os Yonkou permaneceram relativamente calmos. Derrotar Crocodile e Moria e igualar Mihawk era algo possível. Shanks demonstrou surpresa, já que Mihawk era um amigo próximo. Do Flamingo, no entanto, ele reagiu como se tivesse visto um fantasma. Os fuzileiros navais orquestraram isso? Estão protegendo esse garoto de mim? Com medo do que ele vai se tornar? Outro almirante, talvez? Ele esmagou a taça de vinho na mão, e o líquido vermelho espirrou como sangue, e cacos de vidro se misturaram ao líquido carmesim. Uma risada arrepiante ecoou pela sala. Apesar de sua arrogância, ele sabia que não conseguiria derrotar Mihawk. Talvez pudesse escapar, mas a vitória estava além do seu alcance. Crocodile estava em um nível semelhante. E agora, esta notícia. Eles farão de tudo para protegê-lo. Mas não pensem que eu vou desistir. Capítulo 62. Mihawk não ofereceu nenhuma explicação, seja porque era verdade ou porque ele simplesmente não queria se incomodar. Afinal, com seu comportamento distante, ele dificilmente parecia o tipo de pessoa que se preocupa com questões tão triviais. O que a opinião pública lhe importava? Ele simplesmente a ignorava com um sorriso irônico. Pelo menos com Garp presente, ele não seria tolo o suficiente para instigar uma briga. Havia uma lacuna significativa de poder entre eles, um abismo separando um Shichibukai de um almirante e um Yonkou. Ele só se sentiria humilhado. Haha, Ian, você se tornou bem capaz. Conseguindo um empate com Mihawk nada menos. Garp saltou do navio de guerra da marinha, aterrissando ao lado de Ian e dando-lhe um tapinha caloroso no ombro. Bam, bam, bam. O impacto ressoou como aço batendo, como se ele estivesse forjando uma arma. Ian ficou sem palavras. Vovô, será que você poderia parar com isso? Pensou, apesar de saber que era um gesto de carinho. Garp também ficou surpreso. Ian se sentiu diferente de quando se encontrou na sede meses antes. Naquela época, embora robusto, ele sentia que poderia facilmente esmagá-lo com um pouco de força. Agora, porém, parecia que ele teria que se esforçar bastante, como se Ian tivesse se transformado de aço em ouro. Nesse ritmo, ele poderia em breve se igualar ao comandante da 3ª divisão dos piratas do Barba Branca, Diamond Josu, em um confronto de pura força física. Impressionante. Vice-almirante Ian. Ah, e vice-almirante Garp. Tashiji correu até lá com o rosto marcado pela preocupação por Ian, mas mesmo assim cumprimentou Garp educadamente. Ele não era apenas um herói para o povo, mas também um símbolo de inspiração e aspiração para a maioria dos fuzileiros navais. Ela o tinha em alta conta. Garp assentiu brevemente em reconhecimento. Senhor Ian, o senhor foi incrível. Brook acrescentou, tendo testemunhado o empate de Ian com o maior espadachim do mundo. Mas por trás de seus olhos fundos e rosto esquelético, sua verdadeira expressão permanecia um mistério. E aí, Crocus, quanto tempo? Não se preocupe, não estou aqui para te prender. Percebendo que Brook e Tashiji pareciam ter algo a dizer a Ian, Garp se desculpou e se aproximou de Crocus, que tinha uma expressão preocupada. Ele e Gold Roger eram conhecidos próximos, tendo se perseguido pelo mundo todo na juventude. Ele queria reencontrar o antigo companheiro de tripulação de Roger. Ele primeiro visitou Ace no Mar do Oeste, depois Kid no Mar do Sul e finalmente retornou ao Mar do Leste para ver Luffy. Sua jornada atravessou 3 mares e levou vários meses.
Ele também patrulhava frequentemente o Mar do Leste, apreendendo piratas e cuidando do neto, o que dava a impressão de que o Mar do Leste era um mar relativamente fraco. No entanto, os criminosos que conseguiam prosperar ali eram frequentemente excepcionalmente poderosos. Garp, prefiro não ver Y. Crocus resmungou, ainda se recuperando da intensidade da batalha anterior. Fora um espetáculo emocionante. Então, essa era a era que Roger inaugurara com sua vida? Bastante impressionante. Senhor Ian, o senhor mencionou um pedido antes? Brooke retornou à conversa anterior. Não é nada demais. Só me ajude a encontrar alguém e devolver esta espada ao seu legítimo dono. Ian recuperou a lâmina negra selada, Shuzui, de sua garganta, uma dimensão de bolso exclusiva dos Arrancars, e a entregou a Brooke. Ian compartilhou a história de Robin com Brooke, que se solidarizou com a situação dela. Ele aceitou a tarefa de encontrá-la. O passado trágico dela não era menos doloroso que o dele. Para evitar despertar a suspeita de Robin, Ian simplesmente mencionou Aokiji. Garp parecia indiferente, claramente ciente da situação e igualmente desaprovando as ações do governo mundial. Eles obliteravam casualmente uma ilha inteira para manter seu domínio, assim como Itachi Uchiha, que sofreu lavagem cerebral pela vontade do fogo e massacrou todo o seu clã, dos idosos às crianças, para evitar uma possível guerra. Ambos os clãs coincidentemente possuíam a capacidade de decifrar os antigos ponêglifos. A reencarnação era uma aposta. Alguns nasciam com privilégios e luxo, enquanto outros estavam destinados a uma vida de dificuldades e lutas, como formigas insignificantes. Tanto a situação de Ace quanto o potencial de Ian eram mais que suficientes para justificar a cooperação de Garp. Quanto a Shuzui, era o legado de Ryuma pertencente por direito a Zoro. Afinal, o mestre de Zoro, Koshiro, era descendente do lendário samurai. Sob a proteção de Crocus, Robin encontraria um refúgio temporário. Ian não tinha intenção de recrutá-la. Seu sonho era descobrir a verdade sobre o século vazio decifrando todos os ponêglifos. Embora Ian também gostasse de viajar, sua sede de viajar não tinha direção. Ele não podia simplesmente seguir os caprichos dela pelo mundo. A primeira jornada dele e de Tashiji juntos terminara abruptamente na Montanha Reversa para sua decepção. Mar do Leste continha a promessa de poderosas frutas do diabo, a fruta lenta de Foxy, a fruta picada de Bug. Ambas possuíam imenso potencial destrutivo, capazes de mudar o rumo de qualquer batalha. As ações de Ian sem dúvida cativaram o coração de Tashiji. A força amplificava não apenas as capacidades físicas, mas também a natureza inerente, seja ela a crueldade e a sede de sangue ou, como Barba Branca, Garp e Ian, um profundo senso de justiça e compaixão. Eles embarcaram em sua jornada de volta ao quartel-general da Marinha, com a tripulação olhando para Ian com renovado respeito e admiração. Força impunha respeito, independentemente da afiliação, fosse pirata ou fuzileiro naval. Além disso, ele era jovem, com potencial para superar Mihawk, rivalizar com os almirantes e os Yonkou, e talvez até mesmo transcender a todos eles. Observar esgrima de alto nível é benéfico, mas é importante trilhar seu próprio caminho. A bordo do navio de guerra da Marinha, Ian compartilhou com Tashiji suas impressões sobre o duelo com Mihawk. Entendo. Então, vice-almirante Ian, qual é o seu método de lidar com a espada? Perguntou Tashiji ansiosamente. Uma espada. De uma começa e para uma retorna. Simplicidade é a sofisticação máxima. Não tenho nenhuma técnica chamativa. Já que toda a esgrima se resume a um golpe único e decisivo, por que perder tempo desenvolvendo inúmeras variações? Minha abordagem é semelhante à de Mihawk, porém diferente. Ele vivenciou inúmeras batalhas, testemunhou o manejo da espada de vários mestres e alcançou o auge da arte. Eu, por outro lado, sou simplesmente preguiçoso. Com uma força avassaladora, um único golpe basta. Quanto a você, não tente me imitar. Encontre seu próprio estilo. Se você tem dificuldade para encontrar seu próprio caminho, escolha um que ressoe com você e domine-o. Você ainda pode chegar ao ápice. O mais importante é permanecer fiel ao caminho escolhido. A noite havia caído, o navio de guerra estava envolto em escuridão, iluminado apenas pela luz bruxuleante de velas e lamparinas a óleo. Garp estava no convés, brincando com o cachorro de estimação de Tashiji, ouvindo o sermão de Ian com uma expressão pensativa. De fato, para que se preocupar com truques complicados? É só passar por cima de qualquer obstáculo no seu caminho. Então, pego de surpresa, o pequeno cão branco cresceu de repente até o tamanho do cérebro de Moria, dando uma grande mordida no braço de Garp. Se Luffy estivesse presente, provavelmente exclamaria, eu conheço esse cão. Meu Deus! Como você pôde fazer isso? Solte o vice-almirante Garp. Tashiji, que estava prestes a discutir com Ian sobre seu comentário sobre simplicidade, correu em direção ao cachorro gigante, tentando afastá-lo. Mas ele ganiu com um leve gemido na voz. Parecia que seus dentes haviam encontrado uma força impenetrável, uma percepção dolorosa. A repreensão de Tashiji se transformou em palavras reconfortantes. Quem te mandou morder coisas aleatórias? Não faça isso de novo, ela advertiu. A resistência física de Garp não era brincadeira. Seus punhos eram capazes de nivelar montanhas e destruir o prego do dragão perfurador de Shinjao. Eu não sou uma coisa. Garp rosnou. Ah, desculpe, vice-almirante Garp. Eu falei errado. Você é uma coisa. Percebendo seu erro, Tashiji rapidamente se desculpou. Foi uma cena emocionante. Em Mar do Leste, em uma pequena ilha não muito longe da Vila Foosha, lar de Garp e Dragon, Zoro grelhou um peixe que havia pescado, saboreando cada mordida como se fosse seu jantar. Ele engoliu tudo com saquê saqueado de um navio pirata, enquanto lia o último jornal. Ele havia se despedido recentemente de seu mestre Koshiro, embarcando em sua jornada para se tornar o maior espadachim do mundo. Embora ele ainda não tivesse dominado a habilidade de cortar aço com sopro, madeira e pedra não eram páreo para suas lâminas.
Demônio alado negro? Ele derrotou Crocodile e Moria, e agora está à altura de Mihawk no topo da headline. Outro espadachim. Este caminho até o topo é difícil, mas não vou desistir. Um de nós precisa se tornar o maior espadachim do mundo. Kuina. Ele agarrou a katana em sua cintura. Vado Ishimonji, sua lembrança querida, seu olhar endurecendo enquanto olhava para a lua cheia e as estrelas. 2. Que diferença fez? Isso só aumentou a emoção da perseguição. Denso e muitas vezes com dificuldades de direção, ele ignorou completamente a imagem no jornal. Uma fuzileira naval brincando com um grande cachorro branco e a baleia Labon. Ele não se deixava distrair pela beleza. Tais coisas enfraqueciam a determinação e atrapalhavam a velocidade de seu saque. Seus olhos pareciam carecer de espírito. Então ele ignorou a presença dela. A menos que fosse uma espadachim poderosa, ela não lhe interessava. E Kuina, sua rival de infância, teve um fim trágico aos 12 anos, caindo da escada. Ele nunca viu crescer até a idade adulta. Tashiji, seguindo as dicas sutis de Yan de que talvez cabelo comprido fosse mais apropriado, deixou o cabelo crescer e colocou óculos. A menos que estivesse diretamente à sua frente, Zoro não a reconheceria. Em Vila Foosha, no dojo, mestre, você vai se recolher mais cedo esta noite. Mal toquei no seu jantar. Já está com saudades do Zoro? Ele só saiu há alguns dias. Zoro era o mais próximo de Kuina, mas ela morreu aos 12 anos, caindo da escada. Agora, seu aluno mais promissor embarcou em sua própria jornada para se tornar o maior espadachim do mundo. Os outros alunos de Koshiro sussurravam entre si. Espero que ele tenha sucesso. Ele é o mais talentoso entre nós. Se ele não conseguir, então não tenho chance. Em seu quarto, Koshiro, vestido com seu uniforme de treinamento, estava sentado à sua mesa com uma única lâmpada iluminando o ambiente. Ele também lia o jornal. Seus dedos traçaram a imagem da headline, depois Mihawk, o espadachim mais forte do mundo, depois o recém-chegado à marinha, o demônio alado negro, Garp Crocus. Ele parou ao imaginar a fuzileira brincando com o grande cachorro branco e a baleia. Ajeitou os óculos com um sorriso cúmplice nos lábios. Tashiji, Kuina. Faz tempo. Zoro está a caminho de se tornar o maior espadachim do mundo. Vocês se encontrarão novamente em breve. Capítulo 63. Então você conseguiu? Yan sentou-se em frente a Garp no navio de guerra da marinha com Tashiji por perto, pronta para ajudar se necessário. Ela também estava lá para se desculpar pelo comportamento do seu animal de estimação. Apesar do tamanho diminuto, ele conseguiu mordê-la, e ela estava cuidando do ferimento, estremecendo levemente. Ela estava curiosa sobre a tentativa de Garp de recrutar o Ace do Punho de Fogo. Afinal, Ace era seu neto. Talvez ele fosse um homem de fortes convicções, movido por seu próprio senso de justiça, assim como Yan. Era evidente que ela desconhecia a complexa história entre Garp e sua família, e sua expressão era uma mistura de curiosidade e expectativa enquanto aguardava sua resposta. Eu falhei. Sem surpresa, Yan recebeu a resposta esperada. Devido à linhagem de Ace, esta missão estava fadada ao fracasso desde o início. Esperar que o filho de Gold Roger se tornasse um Shichibukai, ou mesmo um fuzileiro naval, era ridículo. Era como pedir a Itachi Uchiha para se tornar Hokage. Nascimento e reputação podem de fato influenciar o destino de alguém, mas neste mundo, a força pode superar tais limitações. Com poder suficiente pode-se alcançar qualquer coisa. Isso era algo que faltava em seu mundo anterior. Uma vida vivida de acordo com regras predeterminadas, onde a imprudência juvenil trazia consequências severas. O começo muitas vezes dita o fim. A dor era uma professora poderosa, silenciando até as vozes mais barulhentas. Mas você não precisava ficar longe por tanto tempo, precisava, continuou Yan, desenhando um padrão preto e espiralado no ar com a mão direita. Uma garganta, um portal para o eco-mundo se abriu, revelando uma garrafa de vinho fino e 2 taças. Ele as encheu até a borda. Os regulamentos marítimos proibiam estritamente o consumo de álcool, temendo que isso prejudicasse o julgamento e comprometesse suas funções. Portanto, não havia álcool disponível. No entanto, tais regras não se aplicavam a ele nem a Garp. A força deles transcendia tais restrições mesquinhas. Haha, essa habilidade é realmente incrível. Poder carregar qualquer coisa que você queira. Me dá vontade de encontrar uma Akuma no Mi do tipo espacial. Garp riu alto, aliviado por Yan não ter insistido no assunto de Ace. Pegou o copo e esvaziou-o de um só gole. Mas você não pode demonstrar fraqueza aos seus inimigos no mar. E eu não preciso recorrer a nenhum truque de Akuma no Mi. Esses punhos são tudo o que preciso. Yan sorriu sem responder. A maldição da Akuma no Mi não se aplicava a ele. Ele sentiu uma onda de solidão, tristeza e resignação emanando de Garp, apesar da fachada jovial do velho. Ele disfarçou bem suas emoções, nunca as deixando transparecer. Mas diante da percepção sensorial de Yan, tais fachadas ruíram, revelando a turbulência interior. Até mesmo o Aqui da observação com treinamento suficiente conseguia perceber emoções. Afinal, Garp, assim como Zephyr, havia suportado uma vida inteira de tragédias. E sua história espelhava a de Jiraiya no universo Naruto e a de Makarov Dreyar em Fairy Tail. Sua família escolheu caminhos opostos aos seus, e ele acabou sendo traído e morto por seu próprio aluno, e sua vida dedicada à justiça terminou em uma sepultura nas águas. Então fui recrutar o Kid. A fruta imã dele tem potencial parecido com a fruta flutuante do Shiki. Mas o Cadzinho saiu correndo assim que me viu, gritando que ia se tornar o rei dos piratas. Ele é ainda mais obcecado pelo título do que meu neto, Luffy. Então, dei uma voltinha até Mar do Leste e dei a ele uma dose dos meus punhos de ferro cheios de amor. Mas ainda assim não consegui fazê-lo mudar de ideia. Pobre de mim, um herói da marinha criando 3 descendentes criminosos. Garp-san. A expressão de Tashiji se suavizou, seu coração se encheu de compaixão pelo velho. Piratas podem não merecer pena, mas família é diferente. Ace, seu idiota. Por que você não me ouviu?
Agora, me diga, o que eu devo fazer? Essas foram as palavras que Garp gritou durante a guerra de Marineford, com o coração partido ao ver o neto enfrentar a morte certa. O fardo da justiça era pesado demais. Seus 2 netos morriam diante de seus olhos, e ele não tinha como intervir, limitado por seu dever e sua amizade com Sengoku. Mesmo tendo escolhido seus próprios caminhos, a dor era insuportável. Também era um tanto irônico. Quando alguém recusou sua oferta de se tornar um Shichibukai, ele recorreu a socos no próprio neto. Que lógica peculiar. Que capricho. Kid, Luffy e Law. Shiki, Roger e Barba Branca. Os 3 grandes titãs piratas da nova geração. Crenças semelhantes, habilidades semelhantes, personalidades semelhantes. Então, você voltou de mãos vazias? Ian continuou enchendo o copo de Garp sem ter tomado um gole sequer. Parecia que ele teria que encontrar outra pessoa para preencher a vaga de Shichibukai. Não, eu encontrei alguém. E ele é uma figura bastante proeminente. Um sorriso malicioso se espalhou pelo rosto de Garp. Ah? Ian arqueou uma sobrancelha. Com base na linha do tempo atual, não havia muitos piratas poderosos com recompensas altas, além das figuras já estabelecidas e dos supernovas. A pior geração não foi definida pela idade, mas pelo ano em que chegaram ao arquipélago de Sabaldi e entraram na Grand Line. 11 piratas haviam conquistado esse título no ano de Luffy, com idades entre o final da adolescência e os 40 anos. A maioria deles, como os Chapéus de Palha, tinha menos de 20 anos, e suas recompensas eram altas o suficiente para justificar uma aventura no Novo Mundo. No entanto, suas recompensas eram, em sua maioria, de centenas de milhões, indicando um platô em sua força. Avanços futuros seriam difíceis. A menos que fosse Law, cuja fruta Op-Op valia 5 bilhões de belis, o equivalente a 50 navios de guerra ou pacifistas. Mas ele não estava operando no Mar do Norte? Por que Garp viajaria para o Mar do Leste se não fosse assim? Embora Law mais tarde se tornasse um Shichibukai, sua recompensa atual provavelmente era de dezenas de milhões, talvez ultrapassando 100 milhões. Ele ainda não estava totalmente pronto. Ian fechou os olhos, sua percepção sensorial percorrendo todo o navio de guerra. Ele não era de fazer revelações prolongadas. Preferia descobrir a verdade diretamente. Por que perder tempo com planos e discussões elaboradas quando você pode simplesmente subjugar seu oponente com força bruta? Se lhe faltasse confiança para isso, era melhor se render. Lutar seria inútil. É ele? Num instante, Ian localizou o indivíduo no refeitório. Um sorriso surgiu em seus lábios. Este homem era abençoado pela sorte, e sua origem era verdadeiramente extraordinária. Ele estava vestido com trajes de palhaço completos, tinha uma caveira branca pintada na testa, 2 linhas azuis desenhadas diagonalmente sobre os olhos, cabelo azul e um nariz vermelho. Ele usava uma camisa de manga comprida vermelha e branca, um cachecol roxo no pescoço, luvas brancas, calças azuis e sapatos de palhaço. Ao lado dele estava uma figura com uma cabeça de boneca cobrindo a sua. Seu cabelo estava penteado de forma bizarra, vestido com roupas peludas e botas com garras. Uma terceira figura com o cabelo cobrindo o olho esquerdo, usava um cachecol e uma capa. Eram seus companheiros de tripulação, um domador de leões e um malabarista. Seu papel era proporcionar alívio cômico. Um leão branco repousava a cabeça em seu colo. Parecia que 3 anos antes, sua tripulação ainda não estava totalmente reunida. Ele desfrutava de uma refeição gratuita no refeitório, exigindo descaradamente álcool e os melhores pratos. Os chefes da marinha o encararam, com os dentes cerrados de frustração. Embora desconhecessem sua verdadeira força, presumiram que ele devia ser uma figura formidável para ser considerado para um cargo de Shichibukai. O capitão deste palhaço era de uma era passada, e seu amigo próximo era um dos atuais governantes do Novo Mundo. Sua identidade era inconfundível. Um antigo aprendiz no navio de Gold Roger, um amigo próximo de Shanks, o Ruivo. Bug, o palhaço estrela. Capítulo 64. Ele? Um leve sorriso surgiu nos cantos dos lábios de Ian. Deixando de lado sua força, sua reputação por si só já é suficiente para intimidar muita gente. Afinal, um de seus companheiros aprendizes se tornou um Yonkou, governando o Novo Mundo. Mas por que Crocus, também médico do navio, não veio cumprimentá-lo? Não deveria ser um reencontro emocionante de velhos amigos? Você tem razão. Eu também estou curioso. Garp e Ian trocaram comentários, e a conversa deixou Tashigi completamente perplexa. Ela não conseguia entender uma palavra do que diziam. Garp também demonstrava certa perplexidade. Esse garoto, como ele parece saber de tudo. Vice-almirantes, do que vocês estão falando? Ela finalmente perguntou, incapaz de conter a curiosidade por mais tempo. Não é nada. Só estou te levando para ver uma coisa interessante. Ian riu baixinho, levantando-se e indo em direção ao refeitório, seguido por Garp, Tashigi e o cachorro branco gigante. Ah, isso vai ser bom. O vice-almirante Ian está planejando derrotar todos os Shichibukais? Os fuzileiros navais que sabiam o motivo da visita explodiram em entusiasmo. Garp acrescentou, gostaria de ver se esse cara tem força comparável à do Shanks. Ian pensou, então você o trouxe para o quartel-general da Marinha sem nem mesmo testar sua força? Mesmo assim, sua reputação por si só seria suficiente para dissuadir muitos. Droga! Quem você pensa que eu sou? Não só não tem saki, como também não tem carne suficiente. O berro característico e enfurecido de Bug ecoou do outro lado da porta.
Assim que a porta se abriu, ele irrompeu na sala, metade do corpo levitando graças à fruta Chop Chop, a mão agarrando a gola do cozinheiro da marinha. Isso mesmo. Nosso capitão Bog foi escolhido para herdar a posição de Gekko Moria como Shichibukai. Ele é um pirata formidável que lutou contra Kaido. Mas mesmo isso empalidece em comparação com a verdadeira grandeza do capitão Bug. Ele é um ex-companheiro de tripulação de Gold Roger, e Shanks é seu irmão de juramento. Como ousa tratá-lo com tanto desrespeito? Moji, o domador de leões, vestido com seu traje extravagante característico, entrou na conversa, e seu leão de estimação, Rishi, soltou um rugido de apoio antes de retomar seu banquete com um osso enorme, provavelmente recuperado de algum infeliz rei do mar. Bog riu baixinho, tentando parecer humilde. Agora eu não sou tão impressionante assim. Por dentro, porém, ele estava em pânico. Essa farsa estava se tornando cada vez mais difícil de manter. Inicialmente, ele planejara se estabelecer no mar mais fraco, o Mar do Leste, local de nascimento de Roger, e desfrutar de uma vida pacífica como um chefão local. Mas então Garp apareceu, expondo sua verdadeira identidade e oferecendo-lhe uma posição como Shichibukai. Ele pretendia recusar, mas seus dois subordinados recém-recrutados, eles o cobriam de elogios, declaravam sua lealdade inabalável, convencidos de seu imenso poder. Recusar-se agora o faria parecer covarde e fraco. Como ele poderia manter sua reputação de capitão pirata temível? Já racionamos a comida de acordo com os regulamentos. Com 3 bocas extras para alimentar, incluindo seu animal de estimação, vai ser difícil. Precisamos conservar nossos suprimentos até chegarmos à próxima cidade. Gritar não vai mudar nada. O cozinheiro da marinha, embora intimidado, manteve-se firme. Afinal, havia 2 poderosos vice-almirantes do lado de fora. Um deles perseguiu o antigo capitão de Bug pelo mundo, enquanto o outro derrotou 2 Shichibukais e empatou com o maior espadachim do mundo. Bug, apesar de se declarar um antigo pirata do Roger e um Shichibukai, não pôde deixar de sentir uma pontada de medo. Seria ele o próximo? Como ainda podia ser tão convencido? Os fuzileiros navais não eram como piratas, desprovidos de lealdade e compaixão. É essa a minha preocupação? Só mostra o quão incompetentes vocês, fuzileiros navais, são. Vocês esperam que nós, Shichibukais, lutemos contra os Yonkou, mas não conseguem nem nos dar uma refeição decente? Ele apertou a barriga dramaticamente, fingindo fraqueza. Droga, ele está fazendo isso de novo. Moji, Kabaji, o acrobata, e Rishi, o leão, caíram na gargalhada. Um objeto escuro passou zunindo pela cabeça de Bug. Ele instintivamente estendeu a mão e o pegou. Qual de vocês jogou isso? Tem saquê. E você disse que fuzileiros navais não podiam beber, mas está vazio. Tá de brincadeira? Bug rugiu, segurando a garrafa de saquê vazia que Ian havia compartilhado com Garp. Demônio alado negro. Herói Garp. A bravata desapareceu quando viram Ian e Garp parados ali, com expressões sombrias. Tashiji, com o olhar fixo em Kabaji, agarrou Shiguri. Esse cara também era um espadachim e provavelmente bastante habilidoso. Rishi, o leão, preparou-se para atacar, mas então viu o cão branco gigante, várias vezes maior que ele, olhando para ele. Ele choramingou e recuou, com o rabo entre as pernas. O pânico se instalou. Nem mesmo os Shichibukais eram páreo para esses dois. Os fuzileiros navais respiraram aliviados. Os verdadeiros gênios haviam chegado. Vamos ver quanto tempo duraria a vaidade de Bug. Assustado agora? Bem patético para um Shichibukai. Espere um minuto. Eu sou um Shichibukai. Por que eu deveria ter medo deles? Bug se recuperou do medo momentâneo, percebendo que não podia perder a pose diante de sua tripulação. Demônio alado negro. Você ousa zombar de mim? A cara de palhaço de Bug flutuou em direção a Ian, mas a visão de seus olhos verde claros e pele mortalmente branca lhe causou um arrepio na espinha. Esse cara, ele era o cara de verdade. O que fazer? Ele não aguentava mais aquela encenação. Só uma saudação amigável. Ouvi histórias sobre você, Capitão Bug. Você é o escolhido, abençoado pela grande sorte, disse Ian. Tashiji e Garp trocaram olhares perplexos. O que Ian estava fazendo? Essa brincadeira não era o estilo dele. Ele não deveria dar um soco no Bug logo? É melhor você saber o seu lugar. Mas que diabos é grande sorte? Embora eu admita, sou bem sortudo. Bug gargalhou, sua tripulação o aplaudindo. Até o demônio alado negro foi subjugado por seu carisma. Não estou aqui para causar problemas. Só desenvolvi um certo vício em desafiar Shichibukais ultimamente. Pensei em testar minhas habilidades contra o mais novo membro, o Capitão Bug. O rosto de Bug empalideceu. Aquele cara estava mesmo querendo briga. O que fazer? Vá buscá-lo, Capitão Bug. Mostre-nos sua força. Gritaram Moji e Kabaji, ansiosos para testemunhar um confronto de titãs. Que subordinados leais. Idiotas. O vice-almirante Ian acabou de empatar com Mihawk. Ele mandou 2 Shichibukais para a prisão. Vocês querem que o seu precioso Capitão Bug se junte a eles? Rugiu um fuzileiro naval. Shichibukais não são nada especiais. Nem Mihawk conseguiu derrotar Shanks, o amigo do nosso capitão. Quem disse que Bug é mais fraco que ele? Bug queria chorar. Será que esses dois poderiam ficar quietos? Rishi rugiu novamente apenas para ser rapidamente subjugado pelo gigante cão branco. Mas uma luta simples é tão chata. Nós dois somos homens de status. Precisamos aumentar as apostas. Já que você me desafiou, não vou fazer uma aposta. Bug tentou manter a compostura. Os fuzileiros navais eram conhecidos por sua estrita observância de regras e regulamentos. Provavelmente não tinham nada de valor a oferecer. E mesmo que tivessem, ele sempre podia recusar com um floreio dramático, mantendo sua imagem de capitão pirata perspicaz. Claro, não podemos deixar o capitão Bug perder a cara. Saque é essencial. Quanto à aposta? E o tesouro do capitão John?
Capítulo 65. O tesouro do Capitão John? Quem é esse? Asa Negra, não pense que pode enganar nosso chefe Bug com qualquer história, exclamaram Moji e Kabaji, olhando para a braçadeira que Ian tirou do bolso. Desde quando um vice-almirante da Marinha se tornava um vigarista, eles nunca tinham ouvido falar de tal coisa. Após o incidente de Vale de Deus, onde os fuzileiros navais e Roger uniram forças para esmagar os piratas Rocks, o paradeiro da vasta fortuna acumulada pela tripulação de Rocks permaneceu um mistério. No entanto, o fato de que até mesmo Bug, um pirata experiente e ex-pirata Roger, estava em busca do tesouro do Capitão John sugeria uma possível explicação. Era perfeitamente plausível que o ganancioso Capitão John tivesse fugido com toda a fortuna dos piratas das rochas, traindo efetivamente toda a tripulação. Afinal, esta era uma tripulação que havia criado futuros imperadores como Kaido e Big Mom, piratas lendários como Barba Branca e Shiki, e que fora tão formidável que foi necessário o poder combinado de Golden Roger e da Marinha para derrotá-los. Seu tesouro devia ser imenso. Isso não parece falso. Tanto Garp quanto Bug reconheceram instantaneamente a braçadeira como sendo de John, um deles um herói da Marinha, o outro um ex-pirata Roger, ambos veteranos do incidente de Vale de Deus. Eu aprendi isso com o Moria. Ele e a tripulação dele foram transformados em zumbis, então claramente não sabiam o valor disso, explicou Ian, ainda perplexo com o motivo de John, um membro da tripulação de Barba Branca, Shiki, Kaido e Big Mom, acabar se tornando um zumbi. Ele havia usado seus privilégios de vice-almirante para investigar John e descobriu uma impressionante recompensa de 2,2 bilhões de belis, a mesma quantia que Barba Negra. Dada a filiação de John aos Piratas das Rochas, tal recompensa não era totalmente surpreendente. No entanto, além disso, ele não encontrou nenhuma outra informação. Assim como o chapéu de palha, talvez a braçadeira fosse simplesmente um símbolo de sua identidade. Caso contrário, Moria não teria deixado isso para o zumbi. Do contexto anterior, deduziu-se que o Capitão John foi traído e morto por sua própria tripulação, e depois ridicularizado por seus companheiros zumbis. Isso sugere que John, assim como sua traição a Rocks, foi, em última análise, traído por aqueles em quem confiava. Essa revelação só alimentou a obsessão de Bug. Ian não conseguia compreender a extensão da avareza de Bug, mas o fato de Luffy ter garantido a ajuda de Bug para escapar de Impel Down com uma menção a um tesouro dizia muito. A ganância de Bug beirava a loucura. Além disso, durante a guerra de Marineford, quando Shanks lhe pediu para devolver o chapéu de palha de Luffy, Bug jamais se distrairia tão facilmente com o novo mapa do tesouro, esquecendo-se de sua fraqueza por água, que se manifestava por Akuma no Mi. Despreocupado e focado apenas em tesouros, essa era a busca simples de Bug, uma filosofia provavelmente herdada de seu tempo com Roger. De jeito nenhum. Preciso examinar para ver se é de verdade, exclamou Bug, estendendo a mão para pegar a braçadeira, mas Ian a puxou de volta. Aqui está o item. É pegar ou largar. O comportamento casual e a expressão indiferente de Ian, somados ao seu rosto estoico, só serviam para irritar ainda mais Bug. Transmitiam uma sensação de indiferença, um desafio sutil. E de fato era. Ian estava apenas curioso sobre a verdadeira força de Bug. Bug parecia satisfeito com suas aplicações básicas. Ele pensou em Gildarts Clive, o quinto mestre de guilda da Fairy Tail, cujo imenso poder mágico causou destruição não intencional, levando sua cidade a criar um caminho especial para ele, permitindo-lhe ir diretamente ao salão da guilda sem demolir as ruas. Gildarts até tinha uma semelhança impressionante com Shanks, levando muitos a acreditar que ele estava fazendo uma aparição especial. Bug não o provocou, então não havia motivo para Ian recorrer à violência. Crocodile, Moria e Enel, no entanto, mereciam seus destinos. Vá pegá-lo, chefe. Rugiram Moji e Kabaji, não querendo deixar um fuzileiro naval menosprezar seu capitão. Você não precisa vencer, basta empatar. Contanto que sua força seja comparável, isso provará que você é digno do título de Shishibukai. Garp acrescentou com uma ameaça velada em suas palavras. Se Bug falhasse, ele seria preso. Bug estava preso, sem saída. Não conseguia encontrar uma razão plausível para recusar, e o fascínio pelo tesouro do Capitão John era forte demais para resistir. Finalmente, eles se reuniram no convés do navio. Os fuzileiros navais formaram um perímetro, com Garp, Tashigi, Moji, Kabaji e os dois cães-leões gigantes, Hishi e Shoushou na vanguarda, ansiosos para testemunhar o confronto entre um potencial Shishibukai e um vice-almirante da Marinha. Ian e Bug levitaram acima do convés. Ian, com sua taxa de fusão em 47% e sua forma murciélago desbloqueada, pôde desafiar a gravidade brevemente. Bug, confiando em sua habilidade de Akuma no Mi, manteve os pés plantados no navio, seu rosto uma mistura de perplexidade e apreensão. A fruta Chop Chap, uma Akuma no Mi do tipo paramecia, permitia que Bug dividisse seu corpo em vários pedaços, lançando-os à vontade. No entanto, seus pés precisavam permanecer no chão e o alcance de sua habilidade era limitado a um raio de 200 metros. Embora ele não morresse se ultrapassasse esse alcance, ele perderia o controle das partes soltas do corpo. Cuidado! Ian alertou Bug, com a expressão inalterada. Nani? Bug respondeu momentaneamente confuso. Ian desapareceu numa explosão de sonido, o ar crepitando com a força do seu movimento. Reaparecendo atrás de Bug, ele lançou um soco simples, sem nenhuma habilidade especial, confiando apenas em sua força física aprimorada. Com sua taxa de fusão atual, ele possuía várias toneladas de poder bruto. Ele queria testar a força de Bug antes de liberar seu poder, caso contrário, poderia acidentalmente transformar o palhaço em pasta. Festival Chop Chop. Fuga de emergência. Bug reagiu instantaneamente, usando sua habilidade de Akuma no Mi para dividir seu corpo ao meio e escapar do ataque de Ian. Maldito seja, Asa Negra. Você atacou sem avisar.
Nós nem começamos ainda, rugiu Bug. Incrível, Capitão Bug. Você desviou do ataque furtivo do Asa Negra. Comemoraram Moji e Kabaji. Nada mal, Bug. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Yan. Embora Bug pudesse partir o corpo ao meio com o contato, se a força ultrapassasse seus limites, ele ainda seria esmagado. Seu soco foi forte o suficiente para criar um estrondo sônico, mas não atingiu nada além do ar. Garp também sorriu. Então é assim. Ele se abre logo antes do impacto para evitar a força total do golpe. Busushoku Aki, um poder originário do corpo do usuário, semelhante ao chakra, magia ou pressão espiritual. Durante o arco Enies Lobby, havia algo chamado Duriki, unidade de medida usada pelo CP para determinar diretamente o nível de poder físico de alguém, enquanto o Aki de observação era chamado de Kinbushoku. Supondo que um soldado médio da marinha tivesse um Duriki de 10, qualquer um que ultrapassasse 500 era considerado sobre-humano. Luxi possuía um Duriki de 4.000, enquanto Spandam, o comandante do CP-9, era um fracote com um Duriki de 9. Em comparação, o nível de poder de Yan era de cerca de 200.000, enquanto lutadores de alto nível como Garp e Barba Branca alcançavam de 500.000 a 600.000, excedendo os limites dos humanos comuns. Busushoku Aki era eficaz contra todos os tipos de Akuma no Mi, até mesmo usuários de Logia. Durante a guerra de Marineford, Bug conseguiu resistir aos golpes devastadores de Mihawk. Até mesmo as habilidades da Akuma no Mi tinham seus limites. Como ex-membro dos Piratas do Roger, em um mundo cheio de indivíduos poderosos, Bug não poderia ser um completo fraco. Chop Chop, Barabara Osho, Chop Chop, Panqueca. Bug não perdeu tempo e desferiu uma série de ataques. Ele desprendeu o braço que empunhava a faca, lançando-o em direção a Yan como um frisbee com lâmina sem se recompor. Seus movimentos eram fluidos e precisos, sem um único movimento desperdiçado. Agora, não é você quem está atacando sem aviso? Yan riu baixinho. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 66. Tão entorpecido. Bug gritou no ar. Diante do ataque duplo de Bug, Yan respondeu rapidamente tecendo uma rede de raios com a Goru Goru no Mi, enviando choques elétricos através do pirata palhaço, fazendo-o gritar de dor. Bug dependia da velocidade? Yan simplesmente seria mais rápido e mais imponente. No entanto, ele controlou seu poder, tomando cuidado para não incinerar Bug completamente. Isso só aconteceria se o palhaço realmente se mostrasse fraco. Demônio de asas negras, você deveria ser um espadachim. Por que não está lutando limpo? Bug agitou os membros no ar. Sua fruta picada o tornava imune à maioria dos ataques com lâminas, mas esse cara era totalmente focado nos poderes de Akuma no Mi e na força bruta, deixando Bug com poucas opções. Habilidades com Akuma no Mi, esgrima até estratégia. Tudo faz parte da força de alguém, respondeu Yan com um sorriso irônico. Ele ergueu a mão direita, pegando algo pequeno, quase como um feijão, que vinha em sua direção. Uma explosão ensurdecedora abalou o ar, e o cheiro acre de pólvora se espalhou pelo ar. A mão direita de Yan ficou momentaneamente mutilada e ensanguentada, mas sua regeneração de alta velocidade, potencializada por sua taxa de fusão de 47%, curou o ferimento instantaneamente. Nesse nível, ele poderia se recuperar de praticamente qualquer lesão, exceto perder um membro ou sofrer danos graves em órgãos. A regeneração completa do membro exigiria pelo menos 60% de fusão e sua segunda ressurreição. Bolas de Bug. Explosivos em miniatura, fáceis de esconder, do tamanho de um feijão, mas com um impacto devastador. Bug os usará contra os carcereiros em Impel Down. Era isso que Yan acabará de capturar. O posicionamento furtivo de Bug impedira Tashiji de perceber, caso contrário, a ávida espadachim os teria despedaçado com Shiguri. Garp, no entanto, devia estar ciente. Ele não interveio, confirmando a crença de Yan de que astúcia e engano também eram ferramentas valiosas em combate. Em uma luta de vida ou morte, não se podia esperar que o oponente lutasse de forma justa. Sentidos bem aguçados, demônio de asas negras, disse Bug, com um toque de nervosismo na voz, tendo sido pego em sua tentativa. Decente. Mas já que você usou explosivos em mim, é justo que eu retribua o favor. Olho por olho. Relâmpagos brancos e azuis crepitaram ao redor de Yan, o ar sob seus pés explodindo enquanto ele se lançava para frente. Combinando a Goru Goru no Mi com Soru, amplificado por suas habilidades físicas aprimoradas, ele estava confiante de que mesmo com o Aki de observação, Bug não reagiria a tempo. Ele deu um soco no chão, imbuído de uma força explosiva sem se conter. Como Garp havia instruído, se Bug não possuísse a força digna de um Shichibukai, seria enviado para Impel Down. No momento seguinte, um fogo de artifício brilhante rompeu no céu. O corpo de Bug se desintegrou em inúmeras partículas. Yan considerou brevemente usar a técnica da bomba de meleca do Senhor 5 em retaliação, mas desistiu. Cutucar o nariz na frente de Tashiji, Garp e todo o contingente da marinha parecia bastante grosseiro. Ele poderia ter atirado uma meleca em Bug, mas seu erro de 47% tornava isso impossível. Além disso, suas roupas e armas agora eram compostas de energia espiritual, permanecendo impecáveis mesmo sem limpeza regular, exceto após batalhas intensas. Ele não pode estar morto já, pode? Você não é tão fraco assim, né? Yan se perguntou. Bug aparentemente havia esgotado seu repertório de truques, mas lá estava ele, reduzido a pó. Ainda não. A percepção da alma de Yan não detectou nenhum sinal do demônio da fruta Chop Chop, e a alma de Bug permaneceu intacta. Ele não estava morto. Capitão Bug! Gritaram Moji e Kabaji, angustiados.
A nuvem de partículas começou a se deslocar em direção ao mar. Ian permaneceu vigilante, observando atentamente. Mesmo que Buggy ainda estivesse com os pés no navio, o contato com a água do mar anularia seus poderes de Akuma no Mi, deixando-o imóvel. Então, mesmo que escondesse sua verdadeira força, seria forçado a revelá-la. Garp também notou a mudança na expressão de Ian. Os fuzileiros aguardavam suas ordens, prontos para prender Buggy e sua tripulação por enganar os fuzileiros e tentar usurpar uma posição de Shichibukai. Buggy relutantemente começou a se recompor no ar. Maldito seja, demônio de asas negras. Mesmo que eu não morra, ainda dói pra caramba. Buggy rugiu, amaldiçoando Ian internamente por ter impedido sua fuga. Ele planejara fingir a morte e fugir enquanto todos estavam distraídos. Mas este maldito demônio percebeu seu plano, forçando-o a se recompor antes que seu corpo fragmentado tocasse a água do mar. Impressionante. Parecia que a fruta Chop Chop permitia que ele se recompusesse mesmo depois de ter sido reduzido a pó, desde que as partículas não fossem espalhadas muito longe ou destruídas. No mundo de One Piece, ser transformado em pó e se reformar era uma habilidade única. Ian deu um sorriso irônico, um brilho verde cintilante ao redor de seu dedo indicador direito. Uma rápida rajada de rajadas de cero irrompeu, forçando Buggy a se esquivar freneticamente no ar. Seus movimentos pareciam desajeitados e erráticos, mas ele conseguiu se esquivar de cada uma delas. Parecia pura sorte, mas, na realidade, o Haki de observação de Buggy estava constantemente examinando o campo de batalha. Ao contrário de Usopp, cujos feitos incríveis eram frequentemente atribuídos à armadura de enredo, Buggy era mestre em bancar o bobo, escondendo suas verdadeiras habilidades. Ou talvez ele simplesmente tivesse investido todos os seus pontos de habilidade na sorte. Não era totalmente impossível. Bum! Finalmente, o cero na outra mão de Ian, um Gran Rei Cero, estava totalmente carregado, sua energia engolfando o céu. Dominado pelo poder absoluto, a sorte de Buggy finalmente se esgotou. Se ele morresse, seria um testemunho de sua própria tolice, tendo bancado o tolo por tanto tempo que se tornará um. Até os planos mais meticulosamente elaborados podem dar errado. Ian caminhou calmamente em direção a uma espreguiçadeira no deck, contente em aguardar o resultado. Ou Buggy encontraria a morte e Ian ganharia a fruta Chop Chop, ou Buggy revelaria sua verdadeira força, provando ser digno do título de Shichibukai. Ian tinha certeza de que se Buggy fosse realmente tão fraco quanto aparentava, não deixaria nenhum rastro para trás. Capitão Buggy, gritaram Moji e Kabaji, com as vozes cheias de desespero. Se o capitão morresse, eles seriam enviados para Impel Down. Como piratas, eles já eram alvos de captura. Tendo enganado os fuzileiros navais e tentado reivindicar o posto de Shichibukais, poderiam facilmente ser condenados à morte. Eles não ousavam mais guardar ressentimento em relação aos fuzileiros navais. Eu vou morrer. Eu disse que não queria ser um Shichibukai. Lamentou Buggy, agitando os braços como se aceitasse sua morte iminente sob o Gran Rei Cero. Os fuzileiros navais assistiam com expectativa. Um antigo companheiro de tripulação de Gold Roger, um amigo de Shanks. Certamente ele tinha profundezas ocultas. É um ataque elemental da fruta zoomítica do vice-almirante Ian? É semelhante aos raios laser do almirante Kizaru. O do Marco é fogo, o do Kaido é raio. Que zonas míticas controlam o vento e o gelo? Como os fuzileiros navais especularam, o enorme cero engolfou as luvas brancas de Buggy, escondendo-o de vista. Acreditando que ele havia partido, Moji e Kabaji caíram de joelhos em desespero. Até Rishi, o leão, choramingou, temendo ser o próximo no cardápio, depois de ter devorado tanta comida antes. Isso é. Garp ofegou, arregalando os olhos em descrença. Os fuzileiros navais olharam para o céu, onde ondulações como perturbações na água se espalhavam. A cena era assustadoramente familiar, lembrando Barba Branca destruindo uma ilha com um único soco, ou as rachaduras que apareceram no próprio espaço. Uma prova do poder da fruta Tremor Tremor. A fruta Op Op permitia que seu usuário criasse um espaço esférico dentro do qual ele poderia manipular objetos e até mesmo separar partes do corpo. Semelhante à habilidade de fragmentação de Buggy, também possuía o poder de desintegração. Entretanto, neste caso, a habilidade foi usada para dispersar o Gran Rei Cero, dividindo-o em inúmeros feixes menores que caíram inofensivamente no mar. O impacto criou ondas enormes e Buggy, milagrosamente ileso, emergiu da luz que se dissipava, exclamando: "Haha, ainda estou vivo." Ele despertou sua Akuma no Mi? Os fuzileiros foram completamente enganados pela atuação de Buggy. Ian sabia que mesmo que Buggy tivesse despertado sua Akuma no Mi, isso não teria acontecido instantaneamente no meio de um ataque. A vida era realmente um palco, e Buggy era um mestre da performance. Se você não teve sucesso, isso simplesmente significava que suas habilidades não estavam à altura. Não havia ninguém para culpar além de você mesmo. A prática leva à perfeição. Se Buggy não tivesse reconhecido o chapéu de palha de Shanks, a jornada de Luffy poderia ter terminado em Mar do Leste. Seu demônio maldito! Se não fosse pela minha sorte incrível, eu estaria colhendo margaridas agora mesmo, gritou Buggy, com o rosto contorcido em uma máscara de raiva enquanto flutuava para confrontar Ian. Eu reconheço sua força, disse Ian com um sorriso irônico. Capitão Buggy, nós o seguiremos para sempre, disseram Moji e Kabaji, com as vozes repletas de admiração renovada. Tendo sobrevivido a um encontro com o demônio de asas negras, um homem que derrotou 2 Shichibukais e lutou contra o maior espadachim do mundo até a morte, provou a força de Buggy. Os fuzileiros permaneceram em silêncio. Parecia que cada membro da tripulação de Roger era uma força a ser reconhecida. Buggy era de fato digno do título de Shichibukai. Moria e Crocodile haviam sido recrutados em circunstâncias semelhantes. Vice-almirante Ian, você está bem? Tashiji correu para o lado dele, agarrada ao seu cachorro de estimação com evidente preocupação. Era uma desculpa esfarrapada para se aproximar dele. Qualquer um podia ver que Buggy fora o alvo dos ataques.
Estou bem, respondeu Yan, com o olhar fixo no céu escuro e sem lua, com as estrelas esparsas e distantes. Ele tentou penetrar na escuridão, vislumbrar outro mundo, um mundo de céus azuis e possibilidades infinitas. Precisamos nos tornar mais fortes. Só assim poderemos controlar nossos próprios destinos, nossa liberdade, e mudar a vida de outros. Um toque de melancolia brilhou em seus olhos verde claros. Ele tinha planos, ambições que se estendiam além do futuro imediato. Em qualquer mundo, a força era primordial. Mas aqui no mundo de One Piece, havia caminhos para o poder, oportunidades de crescimento. Contanto que você sobrevivesse aos desafios iniciais, tudo era possível. De fato, mesmo que você derrote um Shichibukai, ainda existem almirantes Yonko. Tashigi sorriu, presumindo que Yan estava apenas afirmando o óbvio, sua vaidade temperada por uma boa dose de realismo. Este era o vice-almirante que ela admirava. Eu também preciso ficar mais forte para poder ficar ao seu lado, vice-almirante Yan. Caso contrário, as ondas de choque das suas batalhas vão me fazer voar, brincou Tashigi, sabendo que alcançá-lo era um sonho distante. O navio de guerra da marinha continuou sua jornada com a presença do herói Garp dissuadindo qualquer possível ataque pirata. Aqueles tolos o suficiente para tentar um ataque foram rapidamente capturados e aprisionados. Vários dias depois, eles finalmente chegaram ao quartel-general da marinha. Capítulo 67. Ao retornarem ao quartel-general da marinha, os vice-almirantes, entre outros, não tinham mais nenhum pensamento desdenhoso em relação a Yan. Seus olhares estavam cheios de respeito. Afinal, derrotar 2 Shichibukais consecutivamente e lutar contra o espadachim mais forte do mundo, Drácula Mihawk, até o empate, dizia muito. Força era a moeda de troca naquele mundo. Garp escoltou Bog e seus companheiros até o escritório de Sengoku para finalizar o acordo do Shichibukai. Então, ele estaria livre para escolher um território para seus saques legítimos, desde que suas ações não ameaçassem o governo mundial. Além disso, eles não interfeririam. Yan e Tashigi foram para o escritório, que graças à limpeza regular, ainda estava em boas condições, apesar da ausência de meses. Ao receber a notícia de seu retorno, Momozagi, também no quartel-general, correu para encontrá-los. Você é mesmo um monstro, Yan. Derrotar 2 Shichibukais e se igualar a Mihawk, o espadachim mais forte do mundo? Esse é o objetivo final para nós, espadachins. Momozagi abriu a porta e entrou com seu casaco rosa de vice-almirante esvoaçando atrás dela, suas pernas longas e bem torneadas realçadas por seu traje. Ela exalava um charme sedutor. Não é de se admirar que Chaton estivesse tão apaixonado por ela, buscando incansavelmente sua afeição, apesar de centenas de rejeições. Talvez sua força, quase de nível almirante, fosse alimentada pelo desejo de ser digno dela. Até a maioria dos vice-almirantes era cativada por seu charme, mas Yan não estava entre eles. Momozagi tinha idade suficiente para ser sua mãe. Entre os fuzileiros navais que ele conhecia, apenas Ai e Tashigi tinham idade próxima a dele, e nenhuma delas estava atualmente ligada a um grupo. Tashigi já era dele. Ele não estava interessado em conquistar mulheres que já estivessem em relacionamentos. Não só seria difícil conquistar a afeição delas, como também seria moralmente repreensível. Como alguém que havia recebido uma educação adequada na Terra, tal comportamento era inaceitável. Seu olhar se voltou para o pequeno cão branco que, assim que sua Akuma no Mi despertasse, ela poderia aumentar ou diminuir Shirahoshi, preenchendo a lacuna entre suas alturas. Parecia um desperdício de potencial. Ei, vice-almirante Yan, o vice-almirante Gion está chamando você, gritou Tashigi, tirando de seus pensamentos. Momozagi se absteve de interrompê-lo, presumindo que ele estivesse imerso em contemplação. Afinal, sua expressão estoica podia ser bastante enganosa. Quem sabia que tipo de pensamentos absurdos passavam por sua cabeça? Ele voltou ao presente e respondeu. Não é nada especial. Os Shichibukais não são meu objetivo final. Almirantes, Yonko, o almirante da frota. Esses são os poderosos que pretendo desafiar. Ele acrescentou, afinal, minha força não se limita à esgrima. Eu também tenho minhas habilidades com Akuma no Mi. Você parece muito convencido. É como se estivesse dizendo que poderia derrotar Mihawk ou até mesmo desafiar um Yonkou se usasse todo o seu poder, provocou Momozagi, tomando um gole de chá. Ela se sentia à vontade para provocá-lo, afinal, fora ela quem o recrutara. Mas, no fundo, ela sabia que não era totalmente impossível. Sua taxa de crescimento era assustadora. Quando o encontrou pela primeira vez meses antes, ele era inegavelmente forte, capaz de derrotar Kid, um supernova com uma recompensa superior a 100 milhões. Facilmente. No caminho de volta para a sede, ele se aventurou no território de Gekko Moria. Ele havia reivindicado a lâmina negra, Shuzui, e agora havia derrotado Crocodile e empatado em Mihawk. Seu poder estava disparando. Tashigi interveio. Não está totalmente fora de cogitação. Relatos indicam que Shanks e Mihawk treinam com frequência, e seus duelos sempre terminam empatados. No entanto, isso ocorre porque Shanks se abstém de usar seu Haki do Conquistador. A batalha do vice-almirante Yan contra Mihawk, auxiliado pelos aprimoramentos físicos de sua Zoa mítica, resultou em Mihawk ferido. Isso prova que a esgrima deles é comparável. Se Yan utilizar todo o seu poder, incluindo suas habilidades com a Akuma no Mi, ele pode ter uma chance. Afinal, neste mundo, esgrima, Haki e Akuma no Mi, até mesmo astúcia e estratégia, são todos aspectos da força de alguém. Honra e regras são privilégios reservados aos fortes. Momozagi e Yan ficaram em silêncio. A habilidade de coleta de informações daquela jovem era realmente impressionante. Essa é uma análise sensata, Tashigi. Mas parece que você está exagerando na elogiação do seu vice-almirante Yan, não acha? Provocou Momozagi com um tom brincalhão na voz, fazendo o rosto de Tashigi ficar vermelho. Não, vice-almirante Gion. Não é assim.
Temos uma relação normal de superior e subordinado. Tashiji gaguejou afobada. Momozagi se levantou e se aproximou de Tashiji com os olhos brilhando. Sério? Eu não acredito em você. Ele te cobriu de Akuma no Mi, mascotes e espadas renomadas. Eu também ficaria apaixonada. Ela continuou com a voz cheia de diversão. Não tenho ideia do tipo de feitiço que você lançou sobre nossa adorável fuzileira, garoto. Mas imagino que você tem algumas admiradoras entre as fuzileiras agora. Pena que nasci cedo demais. Só Chaton tem coragem de me perseguir. Se não, eu poderia ter posto os olhos em você, brincou Momozagi. Não vou interferir nos seus assuntos pessoais, afinal, uma mulher bonita merece um herói. Neste vasto oceano, há muitas mulheres poderosas. Mas quando se trata dos nossos fuzileiros navais, se você partir o coração dela, eu não vou te perdoar. Tashiji ficou comovida com as palavras de Momozagi. Será que ela estava cuidando dela? No entanto, era constrangedor ter uma conversa dessas na frente de Yan. Mas vê-lo concordar com a cabeça, reconhecendo sua importância, a encheu de alegria, ofuscando sua timidez. As palavras de Momozagi fizeram Yan lembrar da Big Mom, Charlotte Linlin, uma mulher que havia construído sozinha uma equipe Yonko por meio de seus numerosos descendentes. Ao contrário de Barba Branca, que valorizava a camaradagem e a lealdade acima dos laços de sangue, a Big Mom acreditava que os laços familiares eram primordiais. No entanto, isso resultou em uma tripulação composta principalmente por crianças subservientes. Enquanto a tripulação de Barba Branca o via como uma verdadeira figura paterna, Kaido compartilhava uma filosofia semelhante, valorizando a força e a lealdade acima de tudo. Sua tripulação era composta principalmente por usuários de Akuma no Mi do tipo Zoan, refletindo sua própria natureza animalesca. Os piratas do cabelo ruivo eram a menor tripulação, mas cada membro era um guerreiro de elite. Barba Negra, por outro lado, pouco se importava com moralidade ou lealdade, recrutando qualquer um com força suficiente, independentemente de seus feitos ou afiliações passadas. Esse pragmatismo implacável permitiu que ele ascendesse rapidamente à posição de Yonko, preenchendo o vazio deixado por Barba Branca. Cada um dos 5 imperadores tinha sua própria abordagem única de liderança e poder. Ao ver a resposta de Yan, Momozagi ficou satisfeita. Ela percebeu que, embora ele fosse charmoso, não era um mulherengo. Ele não perseguiria mulheres a menos que sentisse uma conexão genuína ou uma dívida de gratidão. Enquanto Tashiji estivesse ao seu lado, ele manteria uma conexão com a marinha. Ela e Sengoku compartilhavam essa esperança, sem saber que Tashiji já havia sido cativada pelo senso de justiça único de Yan, disposta até mesmo a deixar a marinha e se tornar uma senhora da guerra se ele pedisse. Elas haviam calculado mal. Chega disso. Tenho um presente para você. Yan pegou uma caixa de sua garganta, uma dimensão de bolsa acessível a Hankar, e a entregou a Momozagi. Lá dentro, uma única Akuma no Mi estava aninhada. Capítulo 68. Uma Akuma no Mi? Momozagi piscou, encarando a caixa aberta que Yan lhe apresentará. Ela estava confusa. Eu já sou uma espadachim. Comer outra Akuma no Mi não me daria mais uma fraqueza ao mar e à pedra do mar? Você derrotou vários piratas nos últimos meses, incluindo Crocodile, um dos 7 Shichibukais. Você deve ter acumulado uma quantidade considerável de pontos de mérito. Por que não trocá-los por uma espada de grau supremo para mim? Acrescentou ela, brincando, fazendo um leve beicinho. Suas palavras continham uma sutil insinuação. Antes da partida, Yan, num acesso de generosidade, trocou seus pontos de mérito por vários meito para Tashiji, guardando-os em sua garganta. Agora, com ainda mais pontos de mérito à disposição, ele poderia até considerar adquirir uma espada de grau supremo para ela. Ele havia considerado trocar seus próprios pontos por Akuma no Mi para absorver e aumentar sua taxa de fusão. No entanto, isso inevitavelmente exporia seu segredo, levando à sua captura e dissecação pelo governo mundial. Ainda não era a hora certa. Além disso, o quartel-general da Marinha não possuía nenhuma Akuma no Mi particularmente notável, além das do tipo Logia empunhadas pelos almirantes e da Zoan mítica de Sengoku. Os outros vice-almirantes possuíam, em sua maioria, habilidades do tipo Zoan, e a fruta fumaça de Somer era provavelmente uma exceção devido às suas limitações inerentes. Dada sua patente e força, era altamente improvável que ele tivesse trocado pontos de mérito por ela. Caso contrário, Momozagi e Chaton já teriam adquirido poderosas frutas do diabo há muito tempo, considerando seus impressionantes registros de mérito. É verdade que esgrima, combate corpo a corpo e aqui, quando aperfeiçoados, podem rivalizar com qualquer Akuma no Mi. Mas e quanto à combinação certa de habilidades? Uma Akuma no Mi comum pode ser vendida por algumas centenas de milhões de frutos, mas nas mãos do usuário certo, seu valor pode aumentar exponencialmente. Imagine Zoro empunhando a Ana no Mi, criando milhares de braços e lâminas. A Akuma no Mi certa nas mãos certas, poderia desbloquear um potencial inimaginável. O mundo de One Piece estava repleto de exemplos de Akuma no Mi poderosas desperdiçadas com usuários incompetentes, enquanto outros buscavam a vida inteira pela combinação perfeita. A fruta bandeira do tipo Paramécia permite ao usuário manipular a elasticidade de qualquer coisa que toque, tornando-a incrivelmente macia ou incrivelmente dura. Parece perfeita para você, não acha? Disse Yan, tomando um gole de chá. Momozagi e Tashiji olharam para ele, estupefatos com os olhos arregalados de surpresa. As frutas Clear e Flag eram todas muito cobiçadas pelos espadachins, e suas propriedades únicas ofereciam vantagens táticas que superavam a fraqueza inerente à água. É um encaixe perfeito. Mas não é essa a habilidade de Diamante, um executivo da família Don Quixote de Doflamingo? Ele era um espadachim bastante habilidoso, não era? Momozagi questionou, e Tashiji endireitou-se, antecipando a explicação de Yan. Afinal, ela havia testemunhado Yan matar Diamante com os próprios olhos. Como a habilidade da Akuma no Mi dele poderia ter reaparecido tão rápido, e como Yan a havia obtido? Sim, eu matei.
As habilidades da Akuma no Mi reaparecem aleatoriamente em algum lugar do mundo após a morte do usuário. Por acaso, encontrei-a por perto. Também fiquei surpreso com a minha sorte. De qualquer forma, considere isso um presente, um símbolo da minha gratidão por me permitir entrar para os fuzileiros navais, explicou Yan. Só de ter Tashiji por perto já valia 10 frutas do diabo. Ele até pensou em algo bizarro. O que aconteceria se ele desse a Gura Gura no Mi para Garp? Garp, já no auge da destreza física humana, poderia até mesmo destruir o próprio espaço com tal poder. No entanto, revelar tantas Akuma no Mi de uma só vez sem dúvida levaria à sua captura e experimentação. Ele descartou a ideia. Era muito cedo para revelar seu segredo. Momozagi não respondeu. Ela suspeitava que Yan guardava segredos e entendia as potenciais repercussões de revelá-los, mesmo com sua força rivalizando com a de Mihawk. Há também os almirantes, os Yonkou, o almirante da frota e os 5 anciões. Tashiji também permaneceu em silêncio. Embora as chances de uma Akuma no Mi reaparecer fossem incrivelmente pequenas, até mesmo do Flamingo, com sua vasta rede do submundo, havia passado 2 anos procurando pela fruta chama-chama de Ace. Quanto à aquisição da fruta Tremor por Barba Negra, ele provavelmente possuía um método para extrair e consumir a habilidade instantaneamente. Caso contrário, ele não teria permanecido escondido por mais de 20 anos, apenas para atrair e matar seu companheiro de tripulação, Tat, após encontrar a fruta escura, capturar Ace e desencadear a guerra de Marineford. Sua capacidade de empunhar múltiplas frutas do diabo provavelmente se devia à sua fisiologia única. Ele parecia nunca dormir. Sua paciência e astúcia eram verdadeiramente notáveis, superando até mesmo as de Orochi. Um havia manipulado Oden, o outro Barba Branca. Um buscava apenas se tornar um shogun, enquanto o outro ansiava por dominar o mundo. Obrigada, criança, Momozagi finalmente disse, pegando a fruta bandeira. Ela deu uma pequena mordida e Tashiji, como se antecipasse sua reação, ofereceu-lhe uma xícara de chá. Ugh, é nojento. Quase imediatamente, Momozagi jogou a fruta parcialmente comida para o outro lado da sala. Ela enxagou a boca com o chá, e Yan se perguntou por que Luffy o achou tão saboroso. Talvez fosse devido aos seus sentidos entorpecidos. Afinal, não era a primeira vez que ele comia algo nojento na história original. No entanto, ele possuía um talento incrível para o combate. Mas valeu a pena. Momozagi sacou seu meito e usando sua nova habilidade manipulou sua forma, fazendo-o ondular como uma mola antes de se lançar para a frente com um estalo agudo. Se ela não tivesse se contido, evitando imbuí-lo com a ki e toda a sua força, ele teria atravessado as paredes do escritório dele. Poderia cortar carne e estilhaçar armaduras. A arma de um verdadeiro espadachim. A espada da língua, agora uma espada da primavera. Como esperado da Geomama, você dominou essa nova habilidade tão rápido. Yan elogiou, apenas para ser recebido com um olhar gélido de Momozagi. Tashiji conteve uma risadinha. Quem ousaria se dirigir a uma mulher tão bonita dessa maneira? Não, linda irmã. Seus instintos de sobrevivência entraram em ação, forçando-o a corrigir suas palavras. Não banque o esperto comigo, irmãozinho, retrucou Momozagi, com um brilho travesso nos olhos. Eu lembro que Diamante conseguia até manipular a terra com sua habilidade. Será que eu consigo fazer o mesmo? Ela bateu a mão no chão, e não só o escritório de Yan tremeu violentamente, mas os escritórios de vários vice-almirantes próximos também. Maldito garoto! Você volta ao trabalho e se comporta assim? Mesmo com a sua resiliência de zoa mítica, você não pode causar estragos assim. Um rugido furioso ecoou do último andar, incluindo um grito do almirante Akainu. Yan não se surpreendeu com a fúria de Akainu. No entanto, dada sua personalidade, ele não deveria ter descido e desferido uma rajada de socos infundidos com magma, mandando Yan para o fundo do mar? Por que a mudança repentina de comportamento? Considerando o ódio de Akainu por piratas e sua oposição ao sistema dos 7 Shichibukais, provavelmente se deveu ao histórico impressionante de Yan. Derrotar Moria e Crocodile e se manter firme contra Mihawk. Talvez sua opinião sobre Yan tivesse mudado? Capítulo 69. Afinal, desobedecer ordens por si só já era suficiente para justificar uma dispensa. Era uma violação fundamental do dever. Entretanto, durante sua ausência de meses, ele eliminou vários piratas, o que lhe rendeu o título de segundo herói da marinha. Quanto aos vice-almirantes, ferviam de ressentimento, mas não ousavam expressar seu descontentamento, temendo a ira daquele indivíduo implacável. Garp e Sengoku trocaram olhares cúmplices, um reconhecimento silencioso da experiência compartilhada com subordinados rebeldes. A juventude é uma coisa maravilhosa, comentou Garp melancolicamente. No seu escritório, em plena luz do dia? Que romântico. Você é muito mais ousado do que éramos antigamente, brincou Momozagi. Percebendo o mal-entendido, Yan imediatamente se virou para encarar Momozagi, apenas para se deparar com o rosto corado de Tashiji. Todo o quartel-general da marinha sabia que ela era subordinada de Yan, e a relação entre eles era próxima. Agora, mesmo que ele se jogasse nos 4 mares, não conseguiria se livrar das consequências. Seus colegas de graduação, especialmente as mulheres, jamais o deixariam esquecer aquilo. Meu Deus, ele queria se esconder num buraco e desaparecer. Mas não seria esta também uma oportunidade para Tashiji reivindicar seu direito? De fato, infortúnio e fortuna muitas vezes andam de mãos dadas. Haha, não fique bravo, Yan. Eu só estava brincando. Além disso, eu não estava só ajudando vocês dois, disse Momozagi rindo, sentindo o descontentamento de Yan. Tanto Yan quanto Tashiji ficaram surpresos. Momozagi havia adquirido a habilidade da Akuma no Mi recentemente, mas a empunhava com notável proficiência. Até mesmo o Diamante, a usuária original, só havia alcançado esse nível de maestria após anos de prática. No nosso nível já somos considerados lutadores de alto nível. Mesmo sem o exemplo do Diamante, podemos dominar qualquer habilidade rapidamente.
A explicação de Momozagi fazia sentido. A perspectiva e o ambiente desempenhavam um papel crucial no crescimento e no potencial de cada um. Momozagi e seus colegas testemunharam inúmeros usuários de Akuma no Mi, o que tornou fácil para eles replicarem e adaptarem suas habilidades. Ainda sinto que posso ir mais longe. Momozagi expressou sua insatisfação, então levantou um dedo fino, semelhante a Jade, e o estalou suavemente. Uma ondulação emanou da ponta do seu dedo, deixando Yan e Tashiji sem palavras. Jion mamãe, você está nos deixando para trás. Você já despertou sua Akuma no Mi? Não é justo, exclamou Yan, recebendo um olhar mortal de Momozagi por chamá-la de mamãe. Tashiji, por outro lado, recebeu um carinhoso tapinha na cabeça. Favoritismo demais? Mesmo com seu sistema de modelo dimensional e seu potencial ilimitado, ele ainda precisava devorar almas para progredir. Cada habilidade, mesmo aquelas concedidas por Akuma no Mi, exigia tempo e esforço para ser dominada. No entanto, potências como Momozagi conseguiam alcançar a maestria e até mesmo despertar suas habilidades aparentemente sem esforço. De fato, se o trabalho duro por si só bastasse, que necessidade haveria de gênio? Quando outros começaram seu árduo treinamento, aqueles abençoados com talento inato já haviam alcançado o ápice. Aqueles que os perseguiam só conseguiam deixar rastros, engasgando-se com a poeira. Com isso, você consolidou sua posição como candidato a almirante. Você superou até mesmo o vice-almirante Shaton, reconheceu Yan. Ser comparável a um almirante ainda era inferior a ser um de fato. Complementava perfeitamente sua esgrima e destreza física. Diamante, o usuário anterior, havia sido simplesmente superado pelas habilidades físicas superiores de Yan e pela combinação de seus poderes fruta da primavera, explosão e estrondo. Entretanto, nas mãos de um usuário habilidoso, uma Akuma no Mi aparentemente inferior pode superar até mesmo as mais poderosas. Alô, o vice-almirante Yan está? Chamou uma voz lânguida do lado de fora do escritório. Todos sabiam quem era, mesmo sem vê-lo. Tashiji levantou-se imediatamente para abrir a porta. Afinal, ela ocupava o posto mais baixo entre eles. Seria uma quebra de protocolo um vice-almirante abrir a porta para um almirante. A figura que entrou era alta e imponente, vestida com um colete branco, camisa azul escura e um casaco de almirante da marinha sobre os ombros. Seu cabelo afro característico era inconfundível. Era Kuzan, também conhecido como Almirante Aokiji, que Yan ainda não conhecia desde que se juntara à marinha. Seu rosto exibia um ar de sonolência perpétua, como se tivesse acabado de acordar. Uma máscara verde cobria sua testa, permitindo-lhe tirar uma soneca quando e onde quisesse. Olá, não é a pequena Tashiji? Nossa, como você cresceu! Aokiji a cumprimentou com um tom brincalhão. Flertar era um dos seus hobbies. Até Nami, depois de ter sido rejuvenescida por Ain, não escapou das provocações. Tashiji não se importava. Ser flertada era uma prova de sua beleza. Outras nem sequer mereciam um segundo olhar. Você me lisonjeia, Kuzan Taisho. O vice-almirante Yan estava esperando por você. Por favor, entre. Eles esperavam a chegada de Aokiji, mas não tão cedo. O pequeno escritório do vice-almirante ficou repentinamente lotado, com a presença de 3 indivíduos que possuíam força de nível de almirante. Gionei-san, você também está aqui? Aokiji cumprimentou Momozagi. De fato, as sobrancelhas de Momozagi se franziram diante do tratamento casual de Aokiji. Yan e Tashiji trocaram olhares perplexos. Eles conseguiam entender que ele chamasse Momozagi de mamãe dada a diferença de idade. Mas para Aokiji, na casa dos 40, chamá-la de Nei-san foi inesperado. Embora, em uma análise mais aprofundada, não fosse totalmente impreciso. Aokiji era o protegido de Garp, enquanto Tsuru era contemporâneo de Sengoku. Chamar Momozagi de Nei-san fazia sentido. Parecia que o mistério da idade dela havia sido resolvido. Ela provavelmente estava na casa dos 50, como Tsunade no mundo de Naruto, uma beleza temporal. Tsunade mantinha sua aparência jovem através do jutsu da força dos 100 selos. Momozagi, por outro lado, provavelmente utilizou a fruta reversa de Ain para rejuvenescer. Mas ele realmente precisava apontar isso tão descaradamente? Revelar a idade de uma mulher era uma maneira infalível de provocar sua ira. A temperatura no quarto caiu vários graus. Ugh, eu não usei meus poderes, então por que está tão frio? Aokiji continuou, alheio à aura gélida que emanava de Momozagi. Gionei-san, você adquiriu uma nova Akuma no Mi? A fruta do frio, ou talvez a fruta da neve. Kuzan Taisho, por favor, pare, implorou Tashiji. Momozagi estava prestes a explodir, mas, para surpresa deles, recuperou a compostura. Sinceramente, você é insuportável. Se eu pudesse te vencer, eu fechava essa sua boca imunda, ela retrucou. Kuzan, irmãozinho, provocou Momozagi, aproveitando-se do seu passo em falso. Já que ele havia exposto a idade dela, ela se aproveitaria da situação. A culpa era dele por provocá-la. Agora era a vez de Aokiji empalidecer. Contra Momozagi com sua fruta bandeira recém-despertada. Ele não estava totalmente confiante em sua capacidade de vencer. Mas ela optou por se conter, aguardando o momento oportuno para revelar sua verdadeira força. Um fuzileiro naval habilidoso possuía não apenas destreza física, mas também uma mente afiada e uma compostura inabalável. Então, o que te traz ao escritório deste garoto? Você é a força mais poderosa do quartel-general da Marinha. Certamente não há nada que você não consiga resolver. E acredito que esta seja sua primeira reunião, não é? O interesse de Momozagi foi despertado. Devo me retirar? Não precisa. Não é segredo. Estou aqui para perguntar sobre alguém que desertou para o Crocodile. Nico Robin. Subordinado de Crocodile? Sobrevivente de Chara? A criança diabólica Nico Robin.
Capítulo 70. Deixei aos cuidados de 2 veteranos, Crocus, o médico do navio de Goldie Roger, e um certo esqueleto. O vice-almirante Gion o conhece bem, é o músico de cabelo afro que resgataram do thriller Barque de Moria. Confio plenamente nos dois. Ele deu a Momozagi e Kuza um breve e vago relato dos acontecimentos. É basicamente isso. Ele simpatizou com a situação de Nico Robin e concordou em ajudar a protegê-la. Não sei a extensão total da força dele, mas ele definitivamente não é fraco. Ai céus, os círculos sociais da velha guarda são bem intrincados. Todo mundo parece estar conectado de alguma forma. Figuras lendárias demais surgindo em apenas alguns meses, não acha? O mar está prestes a mergulhar no caos? Refletiu Kuzan. Até o rei das trevas Heilig está pintando navios para piratas novatos em Sabaldi, assistindo à troca da guarda. Esses veteranos têm um estranho senso de diversão. Tashiji e Momozagi compartilhavam o sentimento de Kuzan. Moria, Crocodile, Mihawk, Crocus. Até Brook, uma relíquia de uma era passada. Parecia que uma tempestade se formava, acalmaria antes da tempestade. Ian apenas sorriu, sem fazer comentários. No entanto, sabia que sua aparição repentina havia desencadeado aqueles eventos, uma reação em cadeia de consequências imprevistas. Ele foi um catalisador, inadvertidamente colocando esses eventos em movimento. Segundo sua avaliação, Brook era uma alma sentimental, um homem que honrou sua promessa a Labon, a baleia, mesmo na morte. Quanto aos piratas do Roger, embora o mundo os aclamasse como a tripulação do Rei dos Piratas, aqueles que sabiam da história entendiam a verdade. Eles eram mais como aventureiros, compartilhando até mesmo um traço heróico semelhante ao de Garp, tendo desempenhado um papel na frustração de Rox de Shebeck. Mas Roger nunca buscou fama ou reconhecimento, desejando apenas liberdade e aventura. Bem, posso ficar tranquilo agora. Com aqueles dois cuidando dela, duvido que Nico Robin faça algo que ameace o governo mundial. Afinal, apostei minha posição na segurança dela. Kuzan falou, relembrando os eventos do chamado de destruição de Shara 20 anos antes. Shara, lar da árvore do conhecimento e dos principais estudiosos e arqueólogos do mundo, havia sido destruída pelo governo mundial, temendo a potencial ameaça ao seu domínio. Eles temiam que os estudiosos descobrissem a verdade do século vazio, a história proibida que poderia destruir sua narrativa cuidadosamente construída. Kuzan, confiado por seu amigo gigante Jaguar de Saul, questionou seu próprio senso de justiça. Ele permitiu que Robin, uma criança na época, escapasse, apostando sua posição em sua conduta futura e jurando eliminá-la pessoalmente se ela representasse uma ameaça ao mundo. A intervenção de um almirante foi um evento significativo, que gerou repercussões em todo o mundo. Suas ações lhe renderam respeito e críticas. Você não estava na última reunião da sede. Não me diga que estava perseguindo Nico Robin porque soube que ela se juntou a Baroque Works de Crocodile e seu plano de adquirir Plutão e derrubar o reino de Alabasta? Momozagi perguntou. A expressão de Kuzan ficou séria. Esse plano poderia ter dado origem a um poder que rivalizasse com os Yonkou. Eu não poderia permitir isso, mesmo considerando seu passado trágico. Ah, Kuzan, me poupe do teatro. Por que não a elimina logo e acaba logo com isso? Além da sua insatisfação com o governo mundial, do pedido do seu amigo e da sua compaixão pelas vítimas. Suspeito que você tenha desenvolvido sentimentos por ela depois de todo esse tempo. Momozagi provocou. Por que não trazê-la de volta para o quartel-general e torná-la sua subordinada? Ela conseguiu sobreviver neste mundo por 20 anos, então deve ser bastante capaz. Você praticamente a viu crescer de uma garotinha para uma jovem mulher. Desde quando nosso almirante Kuzan desenvolveu essa predileção por carinho? Ai, Gion, quando foi que você começou a gostar tanto de provocações? A negação de Kuzan não foi convincente. Almirante Kuzan, não é uma má ideia. Mantê-la por perto permitiria uma vigilância melhor do que deixá-la vagar livremente. Considerando o pedido do Jaguar de Saul, é a atitude mais responsável a tomar. Tashiji ofereceu uma perspectiva mais racional. Kuzan sabia que ela não estava brincando. Tashiji podia discutir sobre assuntos triviais, mas sempre era sensata quando se tratava de questões sérias. Ele não pôde deixar de considerar suas palavras. Talvez fosse uma solução viável. Agora que meu problema foi resolvido, vamos falar sobre o seu. Usar piratas para controlar piratas é a solução brilhante do governo mundial. Os 7 Shichibukais, a marinha e os Yonkou, os 3 poderes que mantêm o equilíbrio do mar. Perder 2 Shichibukais em tão pouco tempo terá consequências graves. Isso não é fácil de resolver. Kuzan massageou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça se formar. Você ainda é jovem, Ian. Em breve verá as repercussões das suas ações. Sem os Shichibukais para mantê-lo sob controle, a atividade pirata aumentará e os fuzileiros navais enfrentarão uma pressão ainda maior. Embora possamos discordar em dar aos piratas o direito de saquear, os fuzileiros navais precisam deles por enquanto. O governo mundial se recusa a implementar um recrutamento mundial, então estamos presos a este sistema. A ganância dos governantes. Como descendentes de deuses, eles temem que os marinheiros possam um dia superá-los. A voz de Ian era fria, suas palavras carregadas de desdém. Crocodile conspirou para derrubar o reino de Alabasta, usando pó de dança para incitar a rebelião, e buscou adquirir Plutão, uma das armas ancestrais. Eu não ia esperar que ele causasse estragos para agir. Eu não suportaria testemunhar o sofrimento do povo de Alabasta. Eu simplesmente não esperava que ele fosse tão fraco. Suas palavras chocaram todos os presentes. Que audácia! Ele derrotou sozinho 2 Shichibukais e se saiu bem contra Mihawk, o espadachim mais forte do mundo, em apenas alguns meses. Era quase inacreditável. Eu disse que cuidaria dessa situação. Não se preocupe. Quem é ele? Perguntou Kuzan intrigado. Como esse recém-chegado, com força comparável à de um almirante, possuía tanto conhecimento? Espere para ver. Mesmo que o sistema de Shichibukais seja abolido, ele se tornará um fuzileiro naval excepcional. Ian sorriu confiante.
E se nenhum substituto adequado for encontrado, então eu mesmo me tornarei um Shichibukai. Ah, você é um comediante tanto, Yan. Com seu potencial você poderia facilmente substituir um de nós, almirantes. Kuzan riu presumindo que Yan estivesse brincando. Ele não fazia ideia de que Yan estava falando sério. Neste mundo, se continuasse como fuzileiro naval preso a regras e regulamentos, não conseguiria alcançar seus verdadeiros objetivos. Ele não hesitaria em desobedecer ordens, o que inevitavelmente levaria à sua demissão. Não que se importasse com patente ou posição. Derrubar o governo mundial, desafiar os Yonkou, conquistar Marejois e erradicar os dragões celestiais eram seus objetivos finais. Mas ele ainda não estava pronto. Se revelasse suas verdadeiras ambições cedo demais, seria considerado uma ameaça e eliminado pelos 5 anciões. Foi por isso que se juntou à marinha. Piratas, até mesmo Kaido e Big Mom, provavelmente tentariam recrutá-lo. Barba Branca poderia até lhe oferecer uma posição como filho e Shanks. Mas os verdadeiros governantes do mar eram os fuzileiros navais, e isso nunca mudará. A estratégia do governo mundial era eliminar quaisquer ameaças potenciais antes que elas pudessem se desenvolver completamente. Foi assim que eles mantiveram o controle. Yan passou os próximos dias no quartel-general da Marinha, pedindo a Tashiji que usasse sua autoridade para localizar Isho, o espadachim cego, conhecido como Fugitora no futuro. Em seu tempo livre, ele visitava os campos de treinamento e o campo de treinamento de elite, uma decisão da qual se arrependeu imediatamente. Ele foi cercado por fuzileiras navais, ansiosas para conhecer o vice-almirante que havia derrotado 2 Shichibukais e se saído bem contra Mihawk. Ele se tornou uma celebridade da noite para o dia. Sua aparência demoníaca, que ele atribuiu a uma Akuma no Mi mítica Zoan, alimentou ainda mais o fascínio deles. Tashiji, um pouco incomodado com a atenção que recebia, tornou-se menos diligente na coleta de informações. Os fuzileiros navais estavam divididos em 2 grupos. Um via com ressentimento, invejoso de sua força e da atenção que recebia das fuzileiras. Eles murmuravam sobre sorte e Akuma no Mi, alegando que poderiam alcançar os mesmos feitos se tivessem a oportunidade. O outro grupo buscou sua orientação em esgrima. Afinal, ele havia lutado contra Mihawk até a morte sem recorrer à sua Akuma no Mi, o que os levou a acreditar que ele era um mestre espadachim. Yan se viu em uma situação difícil. Embora seus golpes de espada fossem incrivelmente poderosos, sua habilidade com a espada era rudimentar, dependendo apenas de sua pressão espiritual e monstruosa força física. Vice-almirante Yan, localizarmos o espadachim cego que você procurava. Após dias de reclusão, ele finalmente emergiu, apenas para ser recebido por outra multidão de fuzileiras navais. Embora fossem todos indivíduos impressionantes, não se comparavam a Tashiji e Yan, as 2 estrelas da marinha. Tashiji havia se formado no campo de treinamento de elite com notas quase perfeitas. Ela também era uma instrutora habilidosa, frequentemente vista guiando novos recrutas. Seu comportamento gentil e beleza cativante lhe renderam ampla admiração. Eles estavam se tornando o casal lendário do quartel-general da marinha. Enquanto isso, a busca persistente de Chaton por Momozagi era recebida com escárnio. Arquipélago de Sabaldi, respondeu Tashiji. Afinal, o Fugitor era uma figura bastante distinta. Yan ficou surpreso. Se bem se lembrava, Hyleg também estava em Sabaldi. Será que as 2 lendas do jogo estavam travando um duelo secreto? Fugitora, com seu excepcional aqui de observação, era praticamente imbatível em apostas. Hyleg, por outro lado, parecia estar constantemente atormentado pela má sorte, muitas vezes perdendo e sendo forçado a se vender para pagar suas dívidas. Mas isso era apenas uma fachada, uma brincadeira. Como braço direito do rei dos piratas, seu aqui da observação era, sem dúvida, formidável. Ele se perguntava o que um encontro entre os 2 implicaria. Não vou te levar comigo desta vez. O almirante da frota Sengoku tem me importunado sobre a importância dos Shichibukais. Voltarei em breve para silenciá-lo. Bug, após assinar o acordo de Shichibukai, retornou a Mar do Leste, quase levando os fuzileiros navais a revogar seu título. Eles o nomearam para ajudar a controlar os piratas na Grand Line e no Novo Mundo, mas ele escolheu se tornar um chefão local no mar mais fraco para a grande frustração deles. No mínimo, ele poderia ter permanecido no paraíso. No entanto, eles aceitaram sua decisão com relutância, percebendo que isso manteria Garp longe de seu neto, Luffy, que também residia no Mar do Leste. Tanto Gold Roger quanto Dragon eram originários do Mar do Leste. Talvez a presença de Bug mantivesse a paz naquela região. As reclamações incessantes de Sengoku estavam dando dor de cabeça para Yan, mas localizar Fugitora exigiria tempo e esforço. Tudo bem, aguardo seu retorno. Tashiji sorriu docemente. Ela já havia visitado Sabaldi inúmeras vezes, então não sentia necessidade de acompanhá-lo. O arquipélago de Sabaldi era outro local na lista de Yan, semelhante ao Pico do Uísque, uma junção crucial entre o paraíso e o Novo Mundo. Inúmeros piratas se reuniram ali, criando um ambiente caótico, apesar da proximidade com o quartel-general da marinha. O comércio de escravos e armas prosperava abertamente, atraindo até a atenção dos dragões celestiais. Era um lugar onde as almas eram abundantes. Talvez fosse hora de capturar alguns piratas e fazer uma visita a Impel Down. A Ilha dos Tritões era semelhante, formando uma linha reta com Sabaldi e Marejois. Entretanto, sob a proteção dos piratas do Barba Branca, a região permaneceu relativamente pacífica, exceto pelos distúrbios ocasionais causados pelos novos piratas Homens-Peixe, que tolamente desafiaram os piratas do Chapéu de Palha, uma tripulação abençoada com uma armadura de enredo. Ressurreição Murciélago. Quando o comando de liberação ecoou pelo ar, um par de enormes asas negras se abriu, sua sombra se estendendo pelo céu. A chuva torrencial e a onda de pressão espiritual de sempre foram suprimidas.
Afinal, aquele era o quartel-general da Marinha. Mesmo com a presença de almirantes, do almirante da frota e até mesmo de Garp, a maioria do pessoal era formada por fuzileiros navais comuns. Ele não podia arriscar machucá-los. Ele voou alto, passando até mesmo pelo sol, deixando um rastro de admiração e maravilhamento por onde passou. Os fuzileiros navais abaixo explodiram em aplausos e suspiros de espanto. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.